Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes Agrifato. Obrigada pela sua audiência, o canal tem crescido cada vez mais, nós estamos muito felizes. Então, para continuar estimulando nosso trabalho, por favor, cliquem aí no sininho, ativem as notificações. Toda semana tem episódio novo, toda semana uma aula. E inscreva-se no canal para a gente poder receber esse estímulo de vocês, continuar crescendo e construindo o nosso canal. E hoje estou com uma amiga aqui, uma pessoa muito especial, de quem eu gosto muito, a quem eu admiro muito, que é a Karine Pfeiffer. Ela que está gerindo, na verdade, ela é uma colega, além de amiga, ela é médica veterinária também, ela é esposa do Felipe, ela é mãe de 3, então ela é uma mulher completa. E ela que faz a gestão ali, junto com o Felipe, da Nelore Cedro, que faz parte do Grupo Vinc. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, Lígia. Uma grande honra. Estamos realmente aí entre amigas e minha admiração por você já vem de muitos anos, então uma grande honra, uma grande felicidade estar aqui para a gente bater esse papo super legal. E olha, foi corrido para chegar aqui hoje, foi uma luta. Foi, mas bom demais. Bom, né? Ó, para começar, eu comecei a dar agora na gravação, por quê? Vou te dar uma lembrancinha. Uau! Mas começamos eu vou bem. abrir o presente que eu tô te dando, veja bem. Eu vou te dar esse livro aqui, que é a tradução do Sacred Cow. Sim. Quem fez a revisão técnica dele foi a Lívia Padilha, você conhece muito bem. Isso. E eu vou... a gente não ganha nada com isso, na verdade. Eu comprei da Lívia para presentear os nossos convidados, para a gente estimular, levar o conhecimento sobre a cadeia pecuária, o conhecimento correto, tá bom? Então, tá aqui presente para você. Quem quiser, obrigada. vamos botar o link aí para vocês comprarem, mas na Amazon tá disponível. A carne nossa de cada dia. Gente, livro super legal. Eu tenho estudado muito sobre essa parte de carne, sobre dieta carnívora, esse papo assim que a gente precisa realmente trazer a ciência para o nosso lado, né, Lígia? Para a gente saber também contra-argumentar, porque hoje a narrativa contra a carne, contra a pecuária, ela tá muito forte. Então, te agradeço demais. Estava na minha lista de desejos Então, esse tá livro. Aí, tá. Obrigada. E eu vou fazer mais uma recomendação que eu não vou te dar, porque ele tá todo rabiscado. Desculpa, eu tô fugindo do microfone, que o pessoal vai me matar. Pronto. Que esse é muito bom também. A gente tava falando de narrativa, ó. A Guerra contra a Carne, do doutor Cláudio Brasil. Esse é meu mesmo. Tá todo anotado, escrito, amassado. Ele é ótimo também para falar de carne. Esse aí eu vou te dar depois, vou te mandar. Muito bom. Seja bem-vinda. Obrigada. E aí... Para a gente começar a falar, eu queria te pedir para você me contar a história de como você caiu no agro. Eu conheço uma boa parte dessa história, mas é muito gostoso quando a gente escuta a pessoa contar. Só para a gente dar um spoiler, assim, estragar um pouquinho já a conversa, vocês são um caso de sucessão assim, raríssimo. Bem sucedida, com todas as dificuldades incluídas. E eu queria contar essa história, porque é uma dificuldade de 93%, né, das pessoas. Sim. Então, se você puder me contar a história do grupo Vinc, que acho que começou lá no seu bisavô. No meu avô. Eu sou a 7ª geração no agro. A gente tem um livro, minha tia lançou ano passado, nos 40 anos da nossa família. E eu acho que começa o segredo, talvez assim, um dos pontos fortes, é realmente a gente valorizar a história. A nossa família sempre teve muito isso, história e o valor da família. Então, assim, eu já sou essa 7ª geração, começou na migração da Alemanha para o norte do Rio Grande do Sul, vieram para cultivar a terra de fato. E aí, meu avô, ele é um cara, assim, extremamente visionário. Ele era proprietário lá em Panambi, no norte do Rio Grande do Sul, tinha lavoura, uma pequena propriedade, e ele também mexia com gado de leite. E ele faz essa brincadeira, graças ao gado de leite que a gente acabou saindo do Rio Grande do Sul, porque era muito laboriosa essa atividade, e ele era agricultor também. Então, ele vislumbrava esse crescimento, e a gente acabou vindo para o Centro-Oeste estimulados pelaquela migração forte que teve, o incentivo aos sulistas para que eles viessem para abrir o Brasil, realmente, né, Lígia? E o meu avô, ele tinha 44 anos. E todas as vezes que eu desanimo de alguma coisa, eu penso, gente, o meu avô, com 44 anos, ele saiu da terra dele, com família, com uma situação, assim, estabilizada até. Trabalhavam muito, era laborioso, mas
ele sonhou alto e ele pensou nas futuras gerações. Quando a gente pergunta para ele, por que o senhor quis sair de um lugar seguro, que vocês já tinham a terra de vocês, mesmo que pequena? Ele sempre disse isso, porque eu sempre pensei em deixar um legado. Isso é muito lindo. E é o significado de tudo, né, Lígia? Se a gente pensa na eternidade, na posteridade, em deixar um legado, você deixa de lado o egoísmo, né, de viver só para você mesmo. Você, que eu acho que é um grande, na verdade, um finíssimo gargalo que a gente tem na nossa geração, e acho que mais ainda nas que vieram depois da gente, porque é tudo muito imediato. Muito, né? muito. Ninguém constrói mais carreira. Não. Então é o segundo ponto de por que a nossa família teve uma sucessão bem feita, bem sucedida. Eu perguntei isso para ele, para os meus pais e para os meus tios. O que vocês consideraram que foi o ponto crucial para ter dado certo? Eles comentam que é a persistência. Essa foi a palavra que eles... Fiz essa pergunta separadamente para eles e eles responderam a mesma coisa, a mesma palavra, persistência. E a gente precisa disso. A pecuária, Lígia, por que as pessoas estão saindo dela? Ela, como você bem disse, é plurianual e é de longo prazo. A Cedro mesmo, a nossa marca, a gente vem construindo ela há muitos anos. E nessa trajetória, tanto da agricultura quanto da pecuária, a gente vê muita gente desistindo pelo caminho. Porque ela, de fato, é uma atividade... As duas são atividades que exigem muita fé, muito trabalho e muita visão de longo prazo. Senão você não permanece. E aí, assim, voltando à história, né? Meu avô fez essa migração no começo dos anos 80. Ele sempre foi um líder, então ele liderou uma caravana aí de mais ou menos 9 famílias. O pessoal que morava ali no sudoeste goiano, Chapadão do Céu, eram donos de terra, que eram ali da região de Uberlândia, Araçatuba, Andradina, Jataí, Goiás. E esse pessoal não tinha tanta aptidão para o cultivo de grãos. E os gaúchos, eles têm essa tradição, né? Então, um deles foi até Panambi e atrás de um corretor para que encontrassem colonos, lá no Rio Grande a gente chama de colonos, para que viessem. E aí meu avô falou, poxa, é uma grande oportunidade. Só que eles foram para Chapadão do Céu, que não tinha absolutamente nada. Mas, ao mesmo tempo, tinha tudo. Tinha sido o quê? Recém-fundada ali a cidade? Tinham 4 casas, um posto de gasolina e um posto telefônico. Nossa. Só. Terra, assim, poeira, cerrado bruto, ou seja, um pouco de pecuária. Ele vislumbrou trocar uma terra já valorizada por uma que tinha um potencial de se valorizar muito através do desenvolvimento. O que chamou a atenção deles? Tanto do... E talvez com esse dinheiro, deixa eu só tentar entender o raciocínio dele. Talvez com esse capital, não vou nem falar dinheiro, com esse capital poder ampliar mais terra. Exatamente. Você vai entender que a gente fez isso 2 vezes na nossa história. Sim. Meio que inconscientemente. Mas foi isso, porque lá não tinha mais para onde crescer muito. O Rio Grande do Sul não tem grandes extensões de terra na região que ele morava. E aí, quando ele veio, o que mais chamou a atenção deles, a cidade, o município se chama Chapadão do Céu. O próprio nome já diz, é uma região de 850 metros de altitude e terras muito planas, a perder de vista. Ele narra isso nas nossas conversas, ele é vivo até hoje, um cara fantástico. Eu amo meu avô, assim, conversar com ele, uma bênção. Ele é um ser humano incrível, assim. E ele falou isso, assim, o que eles vislumbraram? Que seria uma terra mecanizável, com boas chuvas e que tinha um teor de argila muito interessante. Mas eles ainda tinham o desafio de ir para o Cerrado, que ainda não tinha todo aquele estudo da Embrapa, de se utilizar calcário e tudo mais. E aí o terceiro ponto que a gente fez com que a gente desse certo. Quando meu avô migrou, quando essas 9 famílias vieram, o meu avô vendeu tudo no Rio Grande do Sul. O que significa isso? Você vai ter um plano B? Não tem como voltar. Ele não teve um plano B. Tem como dar ré no foguete? Não. Eles até chegaram... eles começaram abrindo terras, algumas terras já tinham uma pecuária bem extensiva, mas a minha mãe, por exemplo, minha tia, minha avó, que já é falecida, elas trabalhavam catando raiz, espalhando calcário. Tem foto delas num CBT. E aí, eles colheram mal no começo, Lígia, e era isso.
Eles cogitaram voltar, mas eles não tinham mais como. Tinha que fazer dar certo. E esse pessoal, assim, eles cogitaram voltar, você lembra do porquê, assim, um momento de muita dificuldade? Muita dificuldade financeira. Vocês têm terra em Cacilândia, certo? Certo. Imagine, Chapadão do Céu fica a mais de 160 quilômetros de Cacilândia e eles tinham que ir ao supermercado, não, né? Porque nem era mercado em Cacilândia, nos anos 80. Não tinha estrada, muito difícil. E aí meu avô migrou com a minha avó. A minha avó, aí que vem também muito do fato das mulheres da minha família serem muito fortes. A minha avó, ela foi a única mulher que veio nessa caravana na segunda vinda deles para balizar para as outras famílias se era realmente um bom lugar. E ela disse para o meu avô, é uma passagem até bíblica de Ruth, que diz, para onde você fores, eu irei. Ela falou isso para o meu avô. Você pensa, uma mulher deixar, né, a estabilidade de um lar, enfrentar muita dificuldade, mas ela sabia que tinha um sonho por trás, né? Então, ela disse isso pro meu avô. E a dificuldade financeira pro casal, ela é muito difícil. Muito difícil, só que eles sempre foram muito companheiros. E assim, eu vejo isso nos meus tios, nos meus pais. E esse é o quarto ponto, então, de chave de sucesso. Meu avô conta muito isso, o respeito e a fidelidade à esposa. Muitas famílias se perdem aí, né, Lígia? Até assim, é difícil falar disso, né? Toca muita gente, mas quando você não abre brechas para as coisas erradas na vida, nesse ponto, né, na união do casal, isso faz total diferença. É porque a unidade é a família. Unidade, exatamente. A unidade é o casal, a família vem embaixo e ali é muito difícil alguém quebrar se for harmônico. Exatamente. Da mesma forma que saem coisas horríveis ali quando não há essa harmonia. Sim. E aí minha avó, ela realmente comprou esse sonho também e trabalhou junto com meu avô, ela somou forças. Então, eu já vinha tendo essa liderança feminina e é interessante, eu não sei como que é na cultura de outras famílias, mas na nossa família, a mulher sempre ela foi lado a lado ao homem, ela nunca competiu e nunca quis se sobressair e também nunca foi deixada de lado. E isso tem um lado muito positivo. Menosprezada, né? O tem secundário. Isso, tem um lado muito positivo de que elas sempre tiveram muita voz, mas, ao mesmo tempo, também tem um lado pesado, que é, por exemplo, vê-las num trator. Assim como muita gente, quem me acompanha há muito tempo, eu grávida no curral, desde pequena, trabalhando muito, assim, junto na lavoura com a minha família. Então, isso, assim, é o ponto... Pedi pro pessoal da edição colocar umas fotos aqui que você me mandou uma vez depois. Sim. São muito emocionantes. É muito legal, mas tem esse lado de que a gente também paga um preço por essa liderança feminina. Paga, eu vou te falar, quando o lar é harmonioso, o marido é legal, é muito gostoso ficar em casa cuidando dos filhinhos, é muito prazeroso, né? Sim, com certeza. Mas tem um preço que se paga, com certeza. Mas, assim, é muito bom, porque o exemplo, ele ensina. Sim. E aí é muito difícil você não produzir filhos produtivos também, né? Exatamente. Ou interessados no trabalho, que não admirem os pais. E outra coisa, essa questão da unidade familiar, tá em outros episódios nossos, ela promove, por exemplo, os melhores alunos na escola, nas faculdades. Então, pessoas com uma perspectiva de uma vida mais produtiva também, mais positiva. Por quê, Lígia? Se você tem um lar harmonioso, toda a sua energia de criança, você tem a paz e a energia, a tranquilidade de focar em estudar, em aprender. Você não precisa ver seu pai batendo na sua mãe ou chegando bêbado, enfim. Então, a gente teve esse privilégio de crescer num lar cristão. Quando houve essa migração para Chapadão do Céu, uma das primeiras coisas que a minha família fez foi procurar um jeito de ter a nossa igreja lá. Nós somos luteranos, embora assim eu tenha muita familiaridade com o catolicismo, respeito, não tenho divergência alguma por ser protestante. Nós somos todos irmãos todos cristãos. Irmãos. É maravilhoso. Pronto. Inclusive, quando o Chapadão do Céu começou, os luteranos e os católicos se ajudavam na construção das igrejas, dos templos. Fantástico. É fantástico. Você vê muita rixa em muitas cidades e lá não teve isso. E esse ambiente onde a gente foi criado foi uma grande escola. Eu me lembro muito, quando eu fui para a faculdade, eu passei na UEL, numa universidade pública. Minha mãe estudou lá. Que legal, não sabia dessa. Muito bom, o UEL é fantástica, universidade muito boa. E eu cheguei lá, eu não sabia muitas coisas, eu não sabia nome de banda de rock, eu não sabia
Queijo gorgonzola, eu não Você conhecia, não, porque Chapadão do Céu nasceu em Chapadão? era fim de linha, era a última cidade do estado de Goiás, não tinha ligação asfáltica com Goiás, foi ter em 2014, eu já era casada. Então, a gente teve uma restrição de acesso a muitas coisas de cidade grande. Mas, em contrapartida, a gente aprendeu na escola da vida. A gente aprendia a dirigir com 8, 10 anos. A gente aprendia a cooperar. É maravilhoso. Eu dou sabe que eu sou muito... valor. Você sabe. Sim. Eu sou muito dessa linha. Gente, a criança, ela tem que aprender assim. Porque foi... Durante a história da humanidade inteira foi assim. É muita novidade a gente deixar as crianças numa capsulinha, assim, hiper protegidas. Sim, eu tenho uma história legal. Isso é fantástico. Nessa última semana, a gente esteve em Bauru e um dos meus cunhados, ele é médico, sempre foi criado em cidade. É fantástico, uma pessoa maravilhosa. Só que eu cheguei na casa dos meus sogros, ele pegou uma foto, um vídeo do meu filho, Daniel, de 2 anos, e ele estava interagindo com uma égua. E ele estava em cima da cerca e passando a mãozinha na cabeça da égua. E ele falou assim... Cara, vocês são muito malucos. Se a égua bate contra ele, ele cai e bate a cabeça. Sabe, assim, aí a esposa dele disse, Vitor, eles não veem um mundo como a gente vê. E, de fato, a gente entende. O Daniel, ele com 2 anos, ele sabia, você vê pelo vídeo o movimento dele recuando a hora que a égua vai um pouco para frente. A gente entende o olhar do cavalo, a orelha, se ele está em alerta, se ele vai morder. Ela estava completamente serena. É muito legal isso. Você faz uma leitura de mundo. Estando na fazenda, você se conecta com a natureza. Então, Demais, você tem os sinais do animal. Demais. Você se comunica pela linguagem corporal. Você conhece aquele animal, tem uma referência, né? A gente perdeu as nossas crianças perderam as 2 bisavós em 2021. E quando isso aconteceu, a gente sempre foi muito franco, assim. Meus pais criaram a gente muito assim, nunca esconder as coisas. Ah, tem uma doença, tem alguma coisa, morreu, tem que ser falado. Tem muitas famílias que não têm essa cultura, mas lá em casa sempre foi muito assim, muito preto no branco, aberto. E para mim isso é maravilhoso, porque eu sei que ninguém vai esconder nada. E quando a gente foi contar do falecimento delas, a nossa pequenininha, a do meio, ela é uma figura. E faz muitas perguntas. E aí a gente explicou, filhinha, lembra? Igual o animalzinho tal, o ciclo dentro da fazenda de pecuária, eles acompanham. Elas veem os partos, veem quando um bezerrinho, por acaso, morre. Nasceu uma vez um animalzinho lá com má formação, o Felipe operou. Elas veem o sangue, elas veem abrindo... ficam ali junto, auxiliando, sabe? Essa questão de você viver no campo é muito rico, é muito rico. Você acaba... Você torna naturais as coisas, naturais naturalmente, da vida. isso. Por exemplo, abater um animal. Hoje as pessoas... A gente está mexendo com esse projeto de carne. Hoje a gente vende carne de qualidade na capital. A gente não pode usar no nosso marketing, por exemplo... filmar os animais pré-abate, nossa, F1 Angus maravilhoso, o pelo brilhando, nutrição em dia, que lote maravilhoso, acabamento lindo. Por quê? O que as pessoas pensam? Associam imediatamente. Elas imediatamente pensam, eu não posso comer um animal. Tão bonita. A gente se descolou da realidade de uma forma. A servidão do animal é nos alimentar. O que está acontecendo? A gente tem o pessoal lá da Procarnívoros, perto de nós, o Leandro Silveira, a gente morava próximo a Mineiros. E uma vez ele postou a onça comendo... assim, os animais lá, e o pessoal ficou chocado, comentando, coitadinho da presa. Gente, é cadeia alimentar. Chegamos até aqui de alguma forma, entendeu? Assim, me assusta muito isso. Principalmente quando eu saí do campo e fui morar em Londrina, eu comecei a conhecer o que era uma cidade grande e fiquei muito assustada, né? 2 casos para te contar. Um que a Ana Doralina, do Projeto Carneando Certificado, ela me falou. A gente levou a vaca, ela gaúcha, né? O terneirinho lá no Zafari. O menino virou. É esse que nós vamos comer, tchê? Tem que ter todo um cuidado. Até na nomenclatura de cortes, a gente não... Quando a gente fala baby beef, a Anitta vai falar baby beef não é carne de bezerro, é um corte. Então, assim, tá uma coisa muito, difícil, né? Muito complicada. Mas a gente precisa mesmo fazer um banho de loja no nosso negócio e se adaptar aos novos tempos. Então, de fato, a gente precisa tomar cuidado com a nossa comunicação.
Mas, o que é natural pra gente não é para 85% das pessoas. Entra uma coisa muito importante que a gente está pecando. Nós temos falado muito de comunicação nos últimos tempos no agro, certo? Nós estamos errando, nós temos que melhorar. Eu acho que a gente evoluiu muito, muito mesmo. A primeira campanha que teve há anos atrás era aquela Sou Agro. Eu sempre gostei de comunicação. Eu tenho Instagram desde 2015. Se pegar minhas lembranças do Facebook, 2012, 13, eu lembro que eu postava os fardos de algodão, a gente foi produtor cotonicultor por mais de 16 anos, e aí eu escrevia, pessoal, vocês sabem o que é isso, quanto pesa? Eu sempre gostei de comunicar as coisas que a gente estava fazendo, mas algo que nós não estamos nos atentando, tem poucas frentes ainda, o agronegócio precisa entrar nas escolas. Nós iniciamos esse movimento com o De Olho no Material Escolar. A nossa família, a nossa empresa faz isso desde 2016 com o projeto Se Liga na Fazenda, mas a gente precisa tirar mais tempo, cada um na sua empresa, na minha empresa, nas multinacionais, enfim, para entrar dentro das escolas. E vou te falar uma coisa, crítica para nós, gente. Toda vez que a gente fala de educação no podcast, a audiência é um pouquinho mais baixa. As pessoas não se importam com isso. Sim. As pessoas acham que é um monstro lá fora, amorfo, que não tem nada a ver com a gente. E tem. Sim. Se a gente conseguir educar os alunos e reformar alguns professores, porque alguns não têm reforma. Aí a gente, daqui 10 anos, nós vamos começar a colher o contrário do que a gente está colhendo hoje. Sim. E não é só falar assim, o agro é bom, ele emprega, ele gera riqueza. É realmente levar essas crianças para dentro da fazenda. A gente faz isso com mais ou menos 100 crianças. Todos os anos a gente leva para nossas unidades. E a gente traz temas como confinamento, ou então plantio, máquinas agrícolas. E aí meu pai fala, meu irmão, e aí a gente sempre escolhe alguns colaboradores para falar sobre a profissão deles. Por que hoje a gente está vendo uma dificuldade para encontrar vaqueiro? Gente, nós não estamos valorizando a tradição sertaneja. Esses tempos atrás, eu fui atrás no Pará. Eu falei assim, eu quero encontrar o melhor cara que faça calça de couro na nossa região aqui. Nossa, que Descobri, mandei fazer... Descobriu? Me fala quem é. Vou te passar. Mandei fazer uma calça de couro para cada um dos colaboradores. Eu acho bonito. Eles têm camisa bordada, chapéu. Então, assim, as pessoas... Eu acho errado, vaqueiro, a gente dar aquelas camisas polo, sabe? Normal. Faz parte, é igual um advogado trabalhar de blazer. Um vaqueiro trabalha de camisa, chapéu. Aqueles que têm a cultura cuiabana ou então pantaneira, cada um com o seu estilo. Por que não a gente, como pecuarista, valorizar isso neles, né? Estimular. Total. E aí, isso entra também dentro das fazendas, o trabalho com as esposas, com os filhos. A gente faz isso de trazer as famílias para dentro da nossa fazenda também, nas confraternizações. A gente chega a ter 500 pessoas, né? Hoje a gente já está com mais de 100 colaboradores. Então, mesmo assim, a gente... é desafiador, a gente tira esse tempo, traz os filhos, fala, o trabalho do seu pai é esse, ele é um operador de máquinas, mas ele, além disso, ele é um produtor de alimentos, né? Ou então, a fulana de tal aqui, ela é quem faz a limpeza do refeitório. Se ela faltar, a gente não vai ter um ambiente adequado para que a gente possa se alimentar, vocês possam se alimentar, para daí operar extrator, que vai produzir, que vai levar o alimento. Nossa, ia ser muito legal fazer a conta de quantas pessoas a fazenda alimenta. Sim. É legal, uma conta bacana. A gente alimenta, com certeza, no gado, uma cidade aí de médio porte. Olha que maravilha. Sim. Isso aí é muito relevante. Sim. A gente precisa falar isso para eles, a gente fala. A gente Tem um complicador da questão do vaqueiro, né? Sim. O vaqueiro não pode mais levar o filho junto. Exato. Que antigamente ele levava. Exato. Acontece um acidente, alguma coisa, você está enrolado. Exatamente. Então a gente tem um limitador, eu não sei o que vai ser da profissão de vaqueiro. Porque para você aprender a andar a cavalo depois dos 18, dos 16, você já perdeu toda a dinâmica. Você não vai acontecer o que aconteceu com o meu cunhado. Esse menino, ele não vai ser igual o nosso pequenininho de 2 anos que vai aprender no vídeo. É incrível, ele olha no olho da égua.
ele observa a orelha, ele recua a hora que a Já égua sabe. vem pra frente. Sabe nem falar direito já. Não, aliás, ele, antes de falar mamãe, ele aprendeu a falar cavalo. Nosso filho caçula, é impressionante. Mas assim, isso você aprende instintivamente no relacionamento com o animal. Sim. Você realmente formar vaqueiros adultos é muito mais difícil. O que eu acho que, infelizmente, a gente vai ver é aumentar o uso de moto, de quadriciclo. A gente vai perder a cultura sertaneja. Vai perder. Isso é muito trágico. É muito. Isso é muito ruim. É muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, lá na nossa pecuária, por exemplo, você chegou em Palmas hoje nesse calor de 42 graus, bateu o recorde. O que a gente faz? A gente também tem que ter esse olhar para o bem-estar deles. Não dá para ficar no lombo de um burro, de uma mula o dia inteiro, correndo 4 maternidades. Então, a gente hoje utiliza a moto para ser uma ferramenta para agilizar, principalmente. Lá em casa também. Principalmente porque a gente faz muita FIV, então tem que ir 6 vezes. Você isso. A moto. Então a gente também, assim, tem que se adequar aos novos tempos, né, Lígia? Tem que usar as ferramentas. Hoje não, já há mais de 12 anos a gente usa aquelas carretinhas nas caminhonetes para deslocar, né? Porque as fazendas, às vezes, os retiros são longe. Então, a gente também tem que ter esse olhar, né, para as pessoas não que estão lá. Não adianta brigar com a eficiência. Exato. Aí eu acho que essa é uma coisa importante. Mas eu acho que o cavalo sempre vai ser necessário. Sim. Ele é um instrumento ali. Sim. E aí, nessa parte, dá pra gente deixar a tradição do vaqueiro. Com certeza. Eu acho muito bonita, muito cultural, muito rica. Na culinária, na música. Nossa, Sim. Coisas lindas saíram daí do nosso país, né? Sim. Então, eu acho muito bonito isso. Acho muito, muito legal isso. Outro dia encontrei o Daniel Wolff também, ele estava falando, onde eu vou agora, eu vou de chapéu, porque eu quero lembrar quem nós somos. Exatamente. Eu quero lembrar quem nós somos, o que nós fazemos e que nós estamos na sociedade. Eu fiz isso esses tempos, como eu te comentei antes da gente começar a gravação, tenho viajado muito esse ano. E todas as vezes que eu fui para evento de pecuária, lá estava eu, de bota, calça e chapéu. Isso. Eu atravessei o aeroporto de Guarulhos de chapéu. Falei, poxa, nós somos agro, as pessoas precisam fazer essa leitura. Saber que nós estamos aí. Exatamente. Isso é muito importante. Agora, voltando lá, você nasceu então em Chapadão, sua família ajudou a construir a escola da cidade, que você estava contando, né? Junto ao pessoal, os luteranos com os católicos, as igrejas se juntaram, construíram essa escola. Uhum. E quando vocês se mudaram para lá, eu entendo que a cidade tinha sido recém-fundada, né? Alguma coisa assim. Isso. Ela foi fundada recentemente, acho que até, na verdade, foi no ano seguinte, salvo engano. Então, ela nem estava efetivamente fundada. Uhum. Mas a questão da escola, ela veio depois, não teve a ver com as igrejas. O seu pai veio do Rio Grande do Sul? Sim, meu pai também. Você que foi a primeira geração que nasceu lá. Isso. Eu acabei nascendo em Costa Rica, Mato Grosso do Sul, porque a minha família migrou em 82 e eu nasci em 89. Não tinha hospital. Não tinha pra onde ir. Imagina, gente, assim, eu fico pensando... Meu avô foi picado de cobra, aí meu pai teve que sair às pressas para Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Poderia ter morrido. Dá quanto tempo? Aquela época devia dar quase 2 horas. Hoje são 60 quilômetros, mas não tinha Forte, estrada. velho. Sim. Não, meu avô, eu falo que ele é um Nossa. jatobá, um aroeiro, assim. É incrível, você vê ele é... Incrível. Incrível, assim, um grande exemplo mesmo. E meu pai e minha mãe foram com 18, 19 anos para lá. Eles não tiveram oportunidade de estudar, mas isso é um ponto muito legal também da minha família. Eles não tiveram como fazer uma faculdade, mas eles sempre foram muito rigorosos com a gente em relação à escola. Ler, aprender. Meu pai usava essa frase assim, anteninha ligada. Vocês têm que ter visão de patrão. Com 8 aninhos, a gente chegava na fazenda ou em alguma pecuária, ele parava a caminhonete ou o caminhãozinho, a gente tinha um Volks amarelo, boiadeiro, a gente ia junto com ele, um monte de molecada, ele sempre foi de carregar a molecada, ensinar a trabalhar, meus primos, amigos de escola, e ele era muito rigoroso, mas a gente amava andar com ele. É incrível isso, né? Nossa, porque é incrível. São pessoas assim que te tornam, te fazem crescer. Parava numa porteira, ai de você se você demorasse a ter a proatividade. E quando passava, ele acelerava pra gente sair louco correndo atrás. Então, ele trouxe muito esse senso de proatividade, de ser muito ligado nas coisas, de observar. De ser útil. Você disse tudo. Quer matar uma pessoa sem matar literalmente? É você tirar ela de ser útil para a sociedade. Por que a gente está vendo tanta gente adoecendo
tirando as questões, né, realmente médicas e tudo mais, eu estive num supermercado aqui essa semana, a caixa passou as compras, assim, a pessoa não tem a proatividade de fazer assim, de esticar o braço e te entregar as compras um pouco mais para lá, para que você empacote. As pessoas não têm um olhar de tipo, poxa, eu vou pôr o carrinho um pouquinho mais para lá. Ou seja, estou aqui para resolver um problema. Isso é o que não para ocupar faz, um espaço. Isso é o que alimenta o nosso espírito, você ser útil para o seu próximo, você servir ao mundo. A gente veio para isso, o trabalho dignifica o homem. Se a gente perder isso, a gente trabalhar dói. Trabalhar dói. Esse é o ponto. Dói, mas faz bem. Dói, mas é que nem para academia. Exato. Dói, mas faz bem. Lígia. O trabalho é a mesma coisa, só que não é só para o corpo, é para a mente. A grande verdade é que a gente tem que escolher nosso difícil, não é mesmo? As pessoas são muito sonhadoras, mas elas não querem escolher o difícil, que é o construir, que é o longo prazo, que é o trabalho. As pessoas querem ter um corpo sarado, bonito, mas não querem ter o trabalho de construir, de fazer uma dieta. Querem enriquecer, mas não querem poupar. Então, não tem milagre, não existe atalho. A gente tem que construir. Isso é impressionante, porque aquela conversa que nós já tivemos uma vez. Onde que começa a sucessão? A sucessão começa no nascimento. A sucessão começa a partir do momento que essa vida existe de alguma forma. Tá? Então, assim, faz parte. Você não está falando que o seu menino, a primeira palavra que ele falou foi cavalo, que ele domina o animal ali no olhar. Por quê? Porque ele tem familiaridade com isso. Faz parte do espírito dele já. Então, começa aí. Né? Você... Sim. Acho que, eu não sei se você se viu já com outro destino que não fosse esse. Não. Então, isso fez... Não é à toa que você é a sétima geração. A sétima geração. Não é de graça que vem. Sim, né? Mas existe um ponto importante que eu vejo e eu admiro muito que você faz na sua família. Se chama intencionalidade. Tudo que a gente faz com os nossos filhos tem uma intenção por trás. Por que a gente paga o preço de levar essas crianças para a fazenda? Hoje nós moramos na fazenda até 2022. Hoje nós estamos em Palmas, a gente fica 2 horas da fazenda, pois a gente leva. Muita gente vê o Felipe nos meus stories, um pai, coisa que é raro, os homens ajudarem, participarem da educação dos filhos, ele leva as crianças para o curral. E por livre e espontânea vontade, porque ele já tem essa intencionalidade no coração dele. Se eu, como pai, não for o norte da vida do meu filho, como que eu vou querer fazer uma sucessão? Perfeito. Não é só a mãe que faz, o pai tem que ser presente. Por que a gente está vendo uma geração fraca? Porque as mulheres, está muito lindo a gente ver como a gente ganhou espaço, parabéns, é louvável. Mas a gente precisa de homens fortes, de espírito que oriente, né, Lígia? E isso... é ter essa intencionalidade, o casal junto, na formação dos filhos para o futuro. Tem que, entre aspas, não é nem perder, vou tirar as aspas, tem que investir esse tempo. Exato. É um tempo que você investe todos os dias para que os seus filhos, com essa intencionalidade de ter coisas para passar para o seu filho intencionalmente. Sim. Então, por exemplo, outro dia a gente estava até discutindo das coisas mínimas às coisas grandes. Outro dia, nossa, fiz uma piada, né? Alguém falou, o que você faz à noite? Falei, à noite eu esfrego meia suja, branca. Ah, compra preta. Falei, não, vou mostrar para eles que não é para andar com a meia, que a meia tem que estar limpa e que a sujeira a gente não esconde. Exato. A gente mantém as coisas. E que meia não é para jogar fora, sabe? Aquilo tem um valor, é uma meia, desde as coisas pequenininhas até as coisas grandes. Férias, vamos na fazenda. Porque a gente não consegue morar perto. Outra coisa que temos bíblico, que estar né? lá. Se a gente não der valor no pouco, no muito, eu não te colocarei. Exato. Deus fala sobre isso, gente. E esse é o grande erro das pessoas quando elas prosperam. Elas esquecem de trazer o valor das coisas pequenas. Então, o maior desafio de quando a gente prospera financeiramente e patrimonialmente é trazer os filhos à realidade. Esses dias eu conversei com uma amiga e ela começou, não estou gostando da casa onde eu tô e tal, do lugar onde eu tô. E de repente eu tinha um voo para Guarulhos e aí quando eu estava pousando, eu até postei essa foto, eu escrevi, você já agradeceu pelo lugar que você mora? Porque todo lugar que eu chego eu observo as moradias. E aí eu mandei para ela, ela falou assim, poxa, Ká, obrigada, porque eu precisava me situar. E é isso, Lígia, tudo é uma questão de referência que a gente tem. Se a gente sai
daquela referência de construção, de que tudo é suado, de que você precisa batalhar, e você passa a viver só na bolha de prosperidade lá financeira e tal, você esquece. Então, cabe a nós, os pais, e é muito criticado isso, as mães que fazem essas atitudes como a sua da meia, porque, poxa, você pode comprar uma outra meia, por que você não vai fazer? Gente, é para trazer, né? é para trazer luz para os seus filhos, para que eles lembrem de onde vieram as coisas. Na nossa história, quando eu fui para a faculdade, a minha família, meu pai chegou para mim e falou assim, ó, a partir de agora você vai assumir toda a escrituração do gado PO, assim, a gente sempre foi construindo o gado, nunca foi de investir em leilão, assim, aquelas coisas estratosféricas, sempre construindo. E aí eles me deram um notebook na época para que eu pudesse estudar e com uma finalidade. Com uma finalidade incrível. Tudo, meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, eles tinham uma intencionalidade por trás também. Tá, pai, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou desenvolver essa parte da escrituração? Ele só se vira. Então, assim, dá autonomia, mas você também tem que ir atrás. E você vê muito conflito na sucessão, porque os filhos ficam assim, meu pai não dá espaço. Tudo bem, mas você tá lá, 6 horas da manhã, você, no seu início de carreira, você tá presente? O que é importante para o seu pai? Ele valoriza o horário? Esteja lá no horário. Ou ele valoriza você andar com ele? Começa seu caminho sendo mais humilde, escutando os mais velhos. Para que eles possam te dar essa autonomia, você tem que construir e passar essa segurança para eles, não é mesmo? A gente chega querendo revolucionar muito. Exato. E não está na hora ainda. Né? Precisa aprender mais antes e ganhando voz devagar. Até porque a sua compreensão de mundo, com pouco tempo de fazer aquilo na prática, de tomar decisão, é outra. Depois de 10, 15, 20 anos que você faz a mesma coisa, você tem um conhecimento holístico de, olha, desde coisas diretamente relacionadas à produção até coisas, sei lá, filosóficas que você aplica numa gestão. Sabe? Sim. Que você aprendeu, sei lá, onde? Num livro que você leu no colegial. Então, você vai juntando, vai colecionando coisas que elas trabalham de forma conjunta, que nem uma engrenagem. E sua capacidade de tomar decisões corretas é muito maior. Sim. Então, você faz muito mais coisas em menos tempo. Você é mais assertivo, mais eficiente. Eu me lembro demais quando houve a pandemia. A gente estourou em março. Eu entrei em desespero. Eu sempre tive essa característica de ser mais preocupada de todos os meus irmãos, enfim. Eu entrei em desespero. Eu falei assim, pai, o Porto de Santos fechou. Como que vai ser a exportação de soja? A gente estava com a safra brasileira colhida. Março é época de pleno embarque de grãos. O que vai acontecer com os contratos? Aquele desespero. E agora a gente vai ter que pôr máscara em todo... Nossa, eu fiz uma confusão. Meu pai falou, respira, calma, calma. As coisas não são assim. É incrível, eles têm assim uma coisa de saber lidar com as crises muito melhor do que nós. 2023, quem acompanhou vocês diretamente, a Grifato, né? Abril, maio ali, o preço do milho fez o quê? Despencou. Soja, despencou, apertou a margem. A gente vinha de uma época ali pós-pandemia de muita bonança, né? O agro nunca viu uma margem operacional como viu nos anos de pandemia. Sim. E aí, como se reajustar diante da realidade? Essas pessoas do cabelinho branco que ele fala, que meu pai fala muito, que vão trazer para o nosso coração essa tranquilidade. E é isso que eu falo, é um privilégio você poder trabalhar com as outras gerações, porque eles trazem aquilo que falta para nós, né? Acho que é a maturidade mesmo. É o sangue frio de entender, de ver além, né, daquele incêndio momentâneo, aquele fogo de palha, né? Sim, sim. Eles veem a brasa da lenha. Exatamente. E me fala uma coisa, aí eu tô curiosa para saber, assim, em que ponto que você chegou. Como estava quando você se viu já começando a se inserir na produção? Eu acho que isso aconteceu desde que você nasceu, na verdade. Uhum. Mas em que ponto que estava? Vocês tinham já lavoura? Sim. A pecuária era como? Sim. Sempre foi focado em genética, em cria? Como que foi? Uhum. A nossa família tem a agricultura como carro-chefe. Então, eu fui criada na fazenda. Eu saí para morar na cidade quando eu fui para a faculdade mesmo.
Então, a gente foi criado nessa realidade agro e, como eu te falei, minha família sempre foi muito aberta. Eu tenho uma memória muito viva do meu pai um dia no sofá da sala, ele contando para nós que estava muito difícil porque o preço do milho estava ruim e um cliente não tinha pago. A gente não era grande na época, nós estávamos crescendo. Então, assim, a gente já tinha noção. Ele e minha mãe sempre foram muito de falar sobre os custos, eles envolviam a gente nas conversas. Então, eu não me vejo assim, quando eu comecei, eu já nasci nisso. Já inserida nisso. E eles sempre nos inseriam, de pequeno, a gente ajudava no curral. Tem fotos nossas, a gente com a marmita. Meu pai puxava a soja no caminhão, meu tio colhia. Era ainda quando a gente estava crescendo, então eles faziam o operacional. A minha mãe tirava leite. Eu tinha minha canequinha que eu ajudava. Nossa, me emocionei agora, assim, me veio essa imagem de tirar o leite mesmo, junto ali com as vacas, que a gente tinha para o consumo. Família de alemão tem muito essa característica de fazer tudo. Eu não sei também como é na cultura das outras famílias, mas a gente fazia banha, melado, salame, a carne. E bom, até porque para fazer compra era longe. Era longe, não tinha um recurso. Então, a gente participava de tudo aquilo, de todo o processo de o que a gente produzia para se alimentar mesmo. E aí, a pecuária, meu pai sempre gostou. Meus tios não gostavam muito, eram mais da parte de grãos, e a gente tinha ali um gado para umas cabeças para engordar, fazer um giro, usar resíduo de lavoura e tudo mais. E aí, em 1998, a gente comprou uma terra de pecuária. Só um parênteses antes disso, todo o lucro que eles foram tendo, suado, eles iam comprando terras agrícolas. Porque quando meu avô migrou para Chapadão do Céu, eles não herdaram nada. Ele tinha, acho que, 70 hectares no Rio Grande do Sul. Então, eles começaram a comprar 250 hectares e assim eles foram com muito suor. E um fato interessante, Lígia, que eles contam, que a gente tem esses gráficos, a nossa família cresceu mais nos anos de crise. Olha só. Então, eles têm muito claro isso, assim, época crise de... Crise é oportunidade. Crise é oportunidade. E o segundo ponto, se está muito bom, faça reservas, porque não vai ficar assim. Não vai durar. Não vai durar. Já uma mentalidade cíclica. Exatamente. Eles têm isso muito claro, assim. Então, eles conseguiram fazer esses pulos de crescimento em épocas que a maioria das pessoas estava em crise. Prudência na bonança e ousadia na crise. Exato. Perfeita definição. Então, eles foram expandindo em terras de agricultura. E aí surgiu, em 98, essa oportunidade de uma terra mais periférica, assim, Chapadão do Céu não tem praticamente quase nada mais de pecuária, então ela já estava numa região periférica e a gente adquiriu uma propriedade lá porque meu pai gostava, enfim. E aí começamos a criar o Nelore. E meu pai, ele Gaúcho sempre... criando Nelore é uma novidade. É super novidade. Eu até comentei isso no podcast com o Plínio, que a gente não é tradicional e a gente teve que realmente ir construindo isso, porque não faz parte da cultura do gaúcho. Mas meu pai, ele se mesclou muito com a cultura dos goianos, com a vestimenta. E a gente não tinha meu irmão ainda, ele tem 8 anos a menos do que eu. Eu era meio que digamos assim, bem entre aspas, tá? Um menininho, assim, digamos. Porque eu adorava animais, eu gostava de cavalo, eu gostava de campo. Por isso você escolheu veterinária. Exato, eu sempre fui muito rural. Quando eu fui para prestar vestibular, minha mãe falou, não, eu vou levar a Karine para fazer um teste vocacional, porque pode ser que essa coisa de influência da menina com o pai, de se espelhar... Aí a psicóloga falou, não, Margot, pode ficar tranquila, 200%. A menina adora bicho, adora estar ali no meio. E aí eu parti para veterinária por essa influência. E meu pai, quando ele optou pelo Nelore, então a gente foi aprendendo com os goianos e com os mineiros, paulistas ali, a cultura do gado Nelore. E ele pensou, vou criar, mas eu não quero criar um Nelore comum. O que eu posso fazer de diferente? Aí foi para o Nelore mocho. Então, por isso que a gente iniciou no mocho. E aí, depois ele começou a registrar o gado com LA, LA1, LA2, que hoje é PA, PC, e daí virou PO. Então, quando eu entrei para a faculdade, a gente começou a ter os primeiros PO. E eu entrei em veterinária porque eu queria mexer com reprodução animal e com melhoramento. E estudava, assim, todos os finais de semana. Eu gostava de ver leilão, gostava de ver catálogo.
e meio que num negócio autodidata, assim. Eu acho que uma das coisas mais legais, inteligência, não é assim você ser o cara mais esperto, que decora mais. Tem muito a ver com curiosidade. Tem, muito. Muito a ver, Lígia. Eu sempre fui uma menina muito curiosa, muito curiosa. Então, eu via alguma coisa, meus professores falando, eu sempre estava ali observando. Ou meu pai conversando com outros produtores, eu sempre gostei de estar na roda dos negócios. Desde pequena, até hoje. Ah, tem um aniversário, aí sentam as mulheres lá para conversar de, sei lá, roupa, moda. Eu gosto de sentar e conversar de negócio. Não sei se você é assim Legal. também. Mas tem muito disso. disso. Tem muito dessa coisa de gostar de empreender, de gostar de ver oportunidade de comércio e tal. Isso também vem do meu avô paterno. Lá no Rio Grande do Sul, ele fazia os bricks, como dizem, né? Então, ele coletava os produtos no interior, queijo, essas coisas produzidas artesanalmente, vendia em Cruz Alta. Ah, legal. Então, eu tenho esse lado. E esse avô também, ele mexia com açougue, digamos assim, ajudava a bater os animais. Então tem Aí eu perguntei isso uma pro meu herança pai. aí Eu falei, também. pai, da onde que vem esse gosto meu por carne, por aprender cortes? Eu tenho essa lembrança da fazenda, da gente ter isso lá, mas assim, agora que a gente está mexendo diretamente com a produção de carne de qualidade, sabe quando assim desperta em você algo? Fala, gente, faz Não todo sabia de onde sentido. vinha. De onde vinha, de onde era e como isso tá sendo uma grande paixão, né? Tudo tem algum porquê. Porquê. Olha que louco. Sim. E aí fomos, né, criando o Nelore Mocho por bastante tempo. Ainda continuamos com esse núcleo PO. Então, a gente já... Em 2004, eu lembro, a Pfizer, na época, lançou a IATF no Brasil. Eu tinha 14 para 15 anos. 15 anos. Meu pai me levou, a gente foi lá em Cacilândia, Chapadão do Sul, não lembro exatamente a fazenda onde ficava, nas primeiras palestras sobre IATF. Eu, meu pai e o nosso vaqueiro. Já de olho. E aí, eu lembro que a gente sentou lá, depois da palestra, e ele falou assim, vamos mexer com isso? E a gente começou. Sabe, já a minha família sempre teve essa característica de tecnologia, de inovar. Na agricultura, então, demais. Você lembra sempre da gestão ser mais profissionalizada? Assim, ou seja, a gente tem custo. Sempre. Nós temos anotações aqui sempre. Importantes. Meu avô já era assim, de ter um caderno. Eu encontrei esses registros quando a gente fez essa mudança também, e eles sempre guardaram. Aí que eu te falei lá no início do nosso episódio, de valorizar a história, os registros. Eles anotavam, X quilos de calcário, X quilos de cloreto, enfim, quantos quilos de semente, qual variedade. Sempre teve isso. Meu pai mais ainda, ele chega assim, até ser excessivo o controle que ele gosta de ter. Legal. E aí, Lígia, eu fiz veterinária e tudo. E quando eu voltei a trabalhar na empresa, eu entrei para cuidar da parte de algodão e da transportadora. E primeira coisa que meu pai me pediu, eu quero que você feche mensalmente, imagina, mensalmente os custos dos caminhões, quanto gastou de cada coisa. E aquilo foi uma grande escola para mim. E aí eu comecei a fazer também os custos agrícolas. A gente começou... E na veterinária a gente não mexe muito nessa parte, né? Não vê nada. Eu lembro que eu fiz administração rural no terceiro ano. Eu falava, gente, como que as pessoas não são preparadas para a gestão? Porque a gente já tinha essa cultura da minha família sempre falar sobre isso. Aliás, te contar um segredo aqui, que acho que eu nunca contei. Única matéria que eu colei na faculdade. Economia rural. Ai, nossa, eu nem sei o que a gente aprendeu. Pequei. Perdão, professor. Porque não tinha. A única. Não tinha embasamento. Não via por onde aquilo. Eu falava, gente, eu não entendo isso, meu Deus. Aí o professor não ligava muito, a gente colava. Ai, que coisa horrível. Mas é muito arcaico o jeito que eles ensinavam. Não fazia muito sentido. Muito. E eu não via, só para me justificar, tá? Mas o papo aqui é sobre a Karine. Eu não via objetividade naquilo. Sim. Como fazer aquilo ser aplicado. Eu também. Então, minha mente viajava. Não era uma coisa muito objetiva. Exato, eu também tenho. Parecia a mesma que eu tinha pulado fora do curso e tinha que voltar de novo. Sim. Mas a gente sempre teve isso. Eu lembro que eles inseriram muito cedo o Prolabore. Isso é um dos segredos também de ter dado certo a sucessão. Eles não misturavam o dinheiro da empresa, até hoje é assim. Então, meu pai ganhava X
por mês, minha mãe, minha tia não trabalhava no negócio na época, minha tia abriu uma escolinha de inglês para a gente poder aprender inglês, autodidata também, aprendeu. Imagina, Chapadão devia ter 3 mil habitantes quando era criança. Ela botou então, ela montou essa escolinha de inglês para justamente dar para todas as classes sociais, muito bonito dela isso. E, enfim, aí eles já dividiam assim, para evitar conflitos, e eles eram muito rigorosos com isso. E Ou logo seja, tinha um Prolabore. Prolabore, imagina, 2004, acho que foi isso. E tudo era reinvestido. Tudo. A minha todo família... Todo mundo vivia humilde ali. A gente foi fazer retirada da empresa há pouquíssimos anos. Eles sempre tiveram essa política de assim, nós queremos crescer, a gente vai investir em terra. E deu certo. Mas isso é muito bom. Muito. Sabe que eu tenho muito essa visão, assim, né? Luxo e vida boa são coisas que não são a mesma coisa. Exato. São coisas diferentes. Então, claro, a gente quer viver também, mas é tudo muito supérfluo, na verdade. Exato. Depois que nasceram os filhos, assim, eu questiono até essas viagens, fazer 1000 viagens internacionais. Sim. Não, gente, vamos... Não, nossas férias têm que ser na fazenda. Sim. Então, não tem mais tempo para isso, não tem mais espaço para isso. As crianças não têm a maturidade necessária para compreender o que elas estão fazendo em outro país, com outra língua, com outra cultura, com outra história. Elas estão aprendendo uma outra coisa ainda. Então, o dinheiro é meio que, em parte, jogado fora, assim. Sim. Essa é a minha visão. Obviamente, a grande maioria vai discordar do que eu estou falando. Mas eu acho que você vai compreender o que eu estou falando. Demais, porque eu penso a mesma coisa que você. A gente realmente hoje, os filhos têm acesso a escolas bilíngues, a morar numa capital, a entender muita coisa de cultura que a gente não teve. Mas, poxa, isso não é o mais importante. Não. A criança precisa aprender a escola da vida, né? Saber onde ela está, o que ela está fazendo nesse mundo. Exatamente. Interagir com classes sociais diferentes, entender como vivem. Eu faço questão que as crianças brinquem com os filhos de colaboradores, que estejam ali, que entendam qual tipo de brinquedo, não fico dando exagero de coisas também, porque realmente a gente precisa trazer eles para essa realidade. E isso acho que deve ter ajudado muito a moldar o caráter de vocês. Com certeza. Porque às vezes eu vejo que a nossa classe, o Brasil é um país de muita inveja. E luxo no Brasil não é sinônimo de conquista, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Luxo no Brasil é sinônimo de poder. Uhum. Então, estou relacionado a determinado político, determinado cargo, eu tenho luxo aqui. Sim. Então, isso está estampado na cara dos nossos políticos. Então, o que eu sempre digo é cuidado com os luxos, porque nós não estamos falando de tratar uma imagem que está desgastada em alguns momentos. Sim. Então, quando você coloca o luxo aí, você está associando tudo o que eles pensam de ruim a respeito de você. Sim. Então, eu falo, cuidado, fica quietinho. Uhum. Acho que uma vida boa, ela não precisa ser cheia, recheada de luxos, né? Então, cuidado com a imagem que a gente passa, porque ela gera muita inveja. Uhum. E ela gera coisas, muitas vezes, muito negativas. Assim, tem algumas pessoas que vão interpretar certamente isso mal. Mas pode ter certeza que, assim... as pessoas olham pra gente e pensam muito mal em muitos momentos. Sim. Né? Então, eu acho que o fato de ser enxuto, né, é muito positivo, inclusive para a criação dos filhos, porque eles não sabem de onde veio esse dinheiro. Sim. Eles não têm a complexidade intelectual de compreender de onde que veio esse dinheiro e eles, de repente, acham que podem tudo. Sim. E não é assim, é construção, né? E aí vai no que a gente vem conversando sobre o resgate à história. A gente faz muito esses momentos, assim, quando meu avô vem para cá, para Tocantins, ou quando a gente vai visitá-lo lá em Goiás, os nossos filhos, então os bisnetos, terem esse tempo de ouvi-lo. Uhum. Conta a história para eles de como que foi. Então, eles veem fotos. Cabe a nós, né, trazer esse resgate, porque, assim, se as crianças não entenderem... Claro que elas não vão ter a dimensão exata, mas, assim, entenderem o que... levou, quanto tempo se levou para construir, o que eles tiveram que passar, eles não vão dar valor. Né? Com certeza. Então, assim, hoje, por exemplo, Lígia, lá na Cedro, a gente ainda não tem uma casa. Nós já estamos quase 3 anos lá. A gente focou, quando a gente assumiu a fazenda, nos meios de produção. O que a gente precisa ter para produzir melhor? Vamos investir em insumos, vamos investir em curral, em casa de colaborador, que a gente tem que ter esse olhar muito atento às pessoas que vão trabalhar ali com a gente.
E a gente hoje ainda dorme num quartinho lá. E é fantástico. A família toda em beliche, um bercinho e a cama de casal, em um quarto. E tá tudo bem. Claro, nós queremos evoluir, sim. Mas eu tenho certeza que eles vão lembrar disso. De como que foi o começo. Vai trazer alguma memória positiva para eles. E quando é criança é tudo divertido. Tudo divertido. Eles acham o máximo. E também focar naquilo que vai dar retorno dentro de uma fazenda, né? Primeiro colocar ela para produzir, primeiro fazer com que ela gere mais receita. Isso é uma coisa que a pecuária e o agro em geral peca muito. A gente foca muito em querer gestão de custos, de reduzir custos, mas chega um momento que você não tem muito para onde reduzir. O que a gente pode fazer? Porque senão você desinveste, né? Desinveste. Perfeito. O que nós estamos vendo agora no ciclo? O que aconteceu com a venda de sêmen no Brasil? Caiu pela primeira vez. Gente, como você vai... Assustador, né? É assustador. O que a gente está plantando agora na pecuária, a gente vai colher daqui 3, 4 anos. Sendo que é muito claro o ciclo, muito claro, de que a gente vai voltar a ter alta. A gente já está vendo isso agora. Um boi subindo, enfim. Então, por que desinvestir? A gente precisa ter essa mentalidade. Em tempos de baixa, a gente tem que, no mínimo, manter. Porque senão, depois, para você fazer esse upgrade, ele vai te custar muito caro. Muito caro. Porque você vai ter que comprar tudo na alta. E o risco é enorme e você leva muito tempo para suprir. Essa mentalidade a gente precisa ter. E tem tantos indicadores que se relacionam ali, que conversam entre si, mostrando, indicando muito forte a causalidade, né? Ou seja... Sim. É abate de fêmea em alta, é preço de bezerro em baixa, é preço de bezerro baixo, é queda de venda de sêmen na crise, né? É consumo de carne aumentando porque o preço da carne caiu. Então tem tanta coisa que se correlaciona. Mas o brasileiro, na pecuária, ele é muito apaixonado. Pois é, hoje eu li, por exemplo, esse negócio de ciclo balela. Olha lá o preço do boi no mundo, do Brasil, é o mais caro, é o mais barato do mundo. Então, isso é tudo política. Eu falei, pois é, mas você não viu quando o preço do Brasil encostou no preço norte-americano durante a fase de alta. Ninguém estava aqui relatando isso. Então, inclusive isso, o preço do boi brasileiro encosta nos concorrentes, inclusive nos Estados Unidos, quando é fase de alta. Então, assim, tudo tem uma conversa muito ampla, assim, de vários indicadores, né? Sim. Não é só aqui no Brasil. Então, tem a oportunidade. Mas vocês percebem, eu percebi demais, pelo menos foi uma grande lição, um grande aprendizado para mim. 2023, que foi a pior crise da pecuária, eu falei, poxa, alguma coisa eu preciso extrair disso. Foi o ano que minha família, o Felipe, na gestão, a gente mais se dedicou a estudar indicadores, a entender o ciclo pecuário. A gente ouvia falar, mas assim, ouvi muito conteúdo de vocês, de outros especialistas. Foi muito legal esse ponto, né, Lígia? Acho que nunca se falou tanto de RED. O brasileiro começou a tirar um pouco esse medo de operar em bolsa. A gente operou muito ano passado, esse ano, aprendemos, pegamos o jeito, vimos que não é um bicho de 7 cabeças. A gente já fazia isso na agricultura, mas na pecuária ainda tem menos liquidez, então a gente foi pegando o jeito, um pouco mais difícil, tem algumas nuances. Mas, assim, foi uma grande lição, né? Quem soube aproveitar o que essa crise trouxe, poxa, você comprar bezerro de R$1.000, fazer estoque de arroba, tudo que vocês ensinam pra gente. Quem conseguir extrair da crise o aprendizado, né, é fantástico. Mas eu ia dizendo das lições lá da pecuária em relação a custo, a gente precisa ser bom gestor de custo, sim. Mas o pecuarista precisa se desenvolver na parte comercial. Como vender melhor? Como a gente olhar mais para margem de lucro em detrimento de só preço nominal. Para quê? Para dizer para o vizinho que você vendeu a tanto? Não, o que importa é só proteção de margem. A gente faz isso muito na agricultura. Qual o percentual que a gente precisa? X. É atingível? Então vamos executar. Bateu X reais, executa. Tenha política de comercialização, tenha disciplina na sua comercialização. Na média dos anos. O Rabobank fez um estudo disso, sobre as pessoas, os produtores que tinham melhor eficiência comercial em 10 anos eram aqueles que trabalhavam com média. Com média. Perfeito. E aconteceu em 2021, eu me lembro, a gente no grupo tinha muito forte essa política de comercialização, mas a gente chegou num ponto lá em 2021 que muita gente tirou sarro. Vocês venderam a soja a 80 e agora está 150. E aquilo assim ficou muito engasgado para mim. Eu falei, poxa, a gente errou e não sei o quê. Mas
E aí, ano passado, que a soja, ou retrasado, né, que começou a dar aquela queda, e quem tinha vendido feito a sua política, aí ninguém aparece para falar, né? Então, é muita disciplina que exige a comercialização. Empresas de capital aberto, elas... um dos fatores de valorização dela, de fluidez na negociação das suas ações, é que elas têm previsibilidade. Exato. Uma previsibilidade, ela traz segurança para uma empresa. Sim. Então, por que você não quer ter previsibilidade? E previsibilidade significa você trabalhar mais na média mesmo. Sim. Só que para você ter previsibilidade de margem, você precisa saber custo, né? E isso é um grande desafio. Mas custo de pecuária, eu justifico, mas assim, isso não elimina o problema. Sim. Custo de pecuária é difícil mesmo. É difícil, eu sei, porque você sabe. Peixe, olha, a gente ainda está estruturando isso na nossa pecuária, sabe? É muito mais complexo você ter esses indicadores, mas nós vamos chegar lá, tem que evoluir. A gente vai apurando cada vez mais, né? Sim. E o outro ponto, além de desenvolver essa doutrina, essa disciplina comercial, é começar a olhar para dentro da sua propriedade. Peraí, o que eu posso agregar de valor aqui? Eu ouvi o seu episódio com o pessoal da Fazenda Cigana, né? Então, onde eu posso agregar valor? Poxa, eu tenho uma propriedade pequena, às vezes 200 hectares, a pessoa pensa, é pequeno, não posso fazer nada. Gente, lá no sul, as pessoas fazem e acontecem em 10, 20 hectares. A gente teve um case muito bonito, Búfala São João, lá no curso do Barcelos. Eu achei fantástico o que eles fizeram, sabe? Em uma pequena propriedade, tiraram leite de búfala, em seguida eles viram uma oportunidade de fazer queijo, criaram um laticínio dentro, aí começaram a vender tanto, as pessoas queriam saber como que eles produziam. Hoje eles oferecem café da manhã para as pessoas, sábado e domingo. Aí as pessoas começaram a demandar que eles abrissem durante a semana. Gente, ou seja, em uma pequena propriedade eles começaram a enxergar a oportunidade. E aí o soro do leite que eles produzem era um problema ambiental para eles. Aí o proprietário pensou, poxa, eu posso criar porco com isso daqui. E aí ele cria carne de porco, que tem um sabor maravilhoso, porque eu brinquei com ele lá no curso, falei, você está criando seus porcos com whey, né, entre aspas. Uma delícia a carne. Então, o cara viu a oportunidade, assim, fechou uma coisa de intensificação maravilhosa. Nós trouxe aqui o pessoal da Fazenda Bantu, né, e eles trazem esse case também. Exatamente. Então, com as vaquinhas deles lá, olha, vender leite não está sendo legal, vamos beneficiar. E aí, eles trazem essa pegada muito legal do natural. Porque ele fala assim, é engraçado, porque a indústria com conservante, o iogurte fica 45 dias. O meu tem 15 dias, porque é tudo natural. Porque eu não quero vender o que eu não tomaria, né? Outra coisa, a indústria vende o desnatado mais caro. E, na verdade, ele está ganhando toda a nata, a gordura do leite. Então, ele foi contando ali, desmontando o produto e mostrando tudo que ele fazia a partir disso. E, cara, fantástico o projeto deles. E eles estão na construção. Então, estou até falando aqui porque eu admiro muito o projeto deles. Muito. Mas, assim, no leite, a gente já vê essa intensificação e verticalização. Na carne, a gente começou ontem. Então, assim, tem 10 anos de carne de qualidade no Brasil. Nesse curso do Barcelos, ele falou assim, 2024 vai ser uma grande virada de chave para esse mercado. Só que dá muito trabalho. Muito trabalho. Você tem que, primeiro, fazer um trabalho cultural. A gente fez nosso primeiro workshop de churrasco aqui e eu levei essa visão do produtor para o consumidor. A gente pegou um pedaço da carne e falou assim, pessoal, vocês têm noção quanto tempo a gente leva para chegar nesse produto? As pessoas, X meses, alguns ali, 1 ano e pouco. Eu falei, não, no mínimo 2 anos e meio, a 3, se a gente for muito eficiente. Desde a inseminação da vaca? Exatamente. Descontando intervalo? A gestação, depois a desmama, a recria, a engorda, o abate, até chegar aqui. Como que as pessoas podem pensar assim, poxa, carne é caro. Gente, carne demanda para produzir muito tempo. Mas é o alimento mais nobre do mundo. E a gente precisa comunicar isso. Eu mesma, mesmo sendo consumidora de carne, pecuarista, quando eu saí do curso, assim, eu falei, caramba, é complexo produzir carne. É uma coisa, assim, carne de qualidade, eu digo, né?
tem muitos processos por trás. Precisa ser um produto valorizado. Fora a construção da marca. Que Exato. É um trabalhão. E aí que tá. É um outro universo. Você precisa hoje em dia Exato. fazer redes sociais, fazer Sim. vídeo, educar o consumidor. Mas vamos falar Fora o mix de produtos, enfim. Exato. Mas vamos falar uma coisa interessante. Eu falo isso muito pro Felipe, meu marido, né? Ele é mais escalado e tecnicamente uma das melhores pessoas que eu conheço na veterinária. E eu sempre disse isso para ele. Felipe, a gente tem que aprender a vender. Hoje eu fui lá no armazém LFB, né, no açougue, e fiz vídeos. Cheguei para as meninas e falei, vamos gravar sobre isso daqui. Porque se a gente não põe a nossa cara para vender as coisas, a gente não consegue comunicar. Por que a indústria consegue vender aquelas barrinhas, não vou citar nome de marca, cheia de conservante aditivo, claro. vendendo como saudável, e a gente não consegue vender a carne como saúde? Vou voltar, porque aí nós temos o livro do Dr. Cláudio Brasil, que nunca encontrei pessoalmente, conheço só pelo Instagram, mas o livro dele, cara, ele conta tudo isso, é fantástico. É que você fica extasiado quando você encontra a realidade e a teoria dele, que não é teoria, porque ele estudou esse assunto profundamente. Ele fala lá das diretrizes nutricionais, por exemplo. Sim. Então, as diretrizes nutricionais colocam a pirâmide alimentar com uma grande quantidade de cereais, vegetais, e ele coloca isso em contraposição, por exemplo, em várias coisas, mas, por exemplo, ao nosso próprio sistema digestivo. Desde a nossa arcada dentária, os nossos caninos, até para o que é feito o nosso sistema digestivo. Então, a gente não tem intestino grosso desenvolvido, seco desenvolvido, como tem os ruminantes, que precisam das bactérias para conseguir digerir a celulose, que é indigerível, ela é indigesta, a gente não consegue fazer isso. Então, ele vai explicando como essas coisas não conversam, entendeu? E a gente precisa aprender a comunicar isso. Desculpa te interromper. Não, empolgadíssimo. Eu também adoro esse tema. E quando a gente começou essa operação de carne de qualidade, vendendo aqui na cidade, eu falei para a Jana, que é a proprietária lá do LFB, eu falei, Jana, vamos usar de uma estratégia nas academias. A gente não vende carne, a gente vende saúde, a gente vende nutrição, a gente vende o que forma músculo, emagrecimento. A gente vende creatina, emagrecimento. Então, hoje a gente tem a linha fitness, para quem quer carne mais magra. Nossa, legal. A gente tem a linha de introdução alimentar. A gente precisa ser inteligente. A gente precisa entender o que o consumidor quer. A dona de casa hoje, a empresária, que é mãe, ela não tem tempo de ficar fazendo as coisas, então vamos desenvolver uma linha que já vai tudo picadinho, vamos ter opções de espetinho, de coisas temperadas. É isso, o pecuarista ele precisa saber vender, senão a gente não vai conseguir agregar valor. Mas eu acho que no Brasil a gente ainda está, em média, muito distante do consumidor. Sim. É um outro universo. Tipo, entreguei o boi, não tem nada a ver com isso. E assim, deixa eu entregar o boi, muitas vezes, isso é uma crítica ao nosso setor, deixa eu entregar o boi aqui de um jeitinho que eu consigo encaixar esse produto aqui que não está muito bom. Esse lote que não está muito uniforme, mas, enfim. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora, para consertar o que eu acabei de falar, acho que toda crítica ela é construtiva aqui do meu lado. Mas eu sempre falo isso, do nosso setor, ele é muito no fio do bigode, ele é um setor muito legal. Eu tenho 0 casos de inadimplência em 13 anos de empresa, quase 14. Então, assim, é um setor muito bacana, mas isso acontece porque a gente está totalmente desconectado do consumidor final. E quando você vai para o projeto de carne de qualidade, você entra lá na outra ponta. Você sabe quem está comendo, o que você produziu. É muito gratificante. Foi uma das maiores alegrias da minha trajetória profissional, porque, como você disse, quando você vende o commodity, você abate no frigorífico, você não sabe onde vai parar. E esse projeto, nossa, a gente sabe, as pessoas repostam, marcam. Você sabe que você está lá na celebração do aniversário da pessoa, ou que você está nutrindo a família dela no dia a dia. Isso é muito gratificante. Eu queria falar uma coisa, talvez eu vá ser cancelada, mas em relação a essa briga frigorífico-pecuarista, qual é o nosso percentual de responsabilidade nessa realidade? Quanta briga a gente vê sobre rendimento de carcaça? E muitas vezes, qual é o animal que a gente está de fato mandando? A indústria frigorífica é das mais complexas do mundo. É uma indústria de desmonte, que é cheio de entrave ambiental, que é cheia de questões ambientais. Não quero entrar no mérito das grandes indústrias, não é isso. Mas a gente também tem muito, como pecuarista, melhorar aquilo que a gente entrega para o frigorífico. Com certeza. E o Brasil vai e já é
o produtor de melhor carne do mundo. Se a gente souber surfar essa onda, ter esse senso de responsabilidade, saber vender o nosso produto, ninguém segura a gente. Só que, a partir do momento que ninguém segura a gente significa o quê? Uma grande ameaça para o mundo. E é isso que a gente vai viver. Não esperemos que as coisas vão aliviar para o nosso lado, porque elas não vão. Justamente porque é muito agora protecionismo. A história do estradiol agora, né? Puxa Exato. vida, cara. Exatamente. Então é complexo. Complexo, porque não tem como competir, né, com o Brasil. Não tem. Fora que o que a gente tem de área agricultável Sim. coberta, esquece. Isso é uma potência. Exatamente. É um absurdo, é muito ameaçador. E quem detém a comida controla tudo, né? Só não percebemos ainda. Uhum. Exatamente. Mas sabe o que eu ia te perguntar? Pra gente voltar lá atrás. Quando vocês... Tô tentando contar a sua história ao longo do programa. Sim. Quando vocês perceberam que tinha que sair de Chapadão? Como que foi isso e como que foi essa decisão? Porque eu imagino que tenha sido muito difícil. Foi difícil. Foi assustador para muitas pessoas, assim, muita gente chamou a gente de louco, não acreditaram que a gente ia embora. E foi uma situação muito diferente. Não aconteceu uma tragédia, não foi porque, precisou vender. Foi realmente uma escolha. Porque a história se repetiu. Depois de 9 anos. 39 anos. Quase os 40, praticamente. A gente vinha crescendo com o projeto de pecuária. Eu e o Felipe somos muito rurais. Então, a gente morava lá na fazenda, como eu citei. Então, a gente não tinha o sonho de sair de lá. Você conheceu o Felipe na faculdade? Na faculdade. E ele voltou com você? Voltou a trabalhar com a gente. Ele fantástico. mexeu com embriões e tudo mais. E aí, em 2011, meus pais e meus tios dividiram a sociedade, a gente fala que multiplicaram, porque foi bem harmônico, eles estão muito bem também. E aí a gente começou a canalizar mais energia para o projeto pecuário, fomos crescendo. E aí a gente, em 2021, colocou o touro em central, começou a ser fornecedor de embrião da alta, mesmo não sendo tradicional. Foi uma oportunidade muito legal. A gente vendia os touros com bastante rapidez, porque a gente sempre fez esse trabalho muito técnico, né, Lígia? Com avaliação genética, programa de melhoramento, avaliação de carcaça, muito na linha do que seu irmão trabalha também, eu vejo. Eu falo assim que ele vai muito na linha aristotélica da verdade. Antes de vender o produto dele para os outros, ele fala para ele mesmo: é bom, é isso que as pessoas estão buscando, é isso que vai. Então tá bom. Exatamente. Então agora eu vou defender meu produto. Tem que primeiro ter ter discussão com ele mesmo. Exato. Depois ele vai. Se você vai vender um touro melhorador, você tem que ter a certeza de que ele vai agregar para o rebanho de quem compra. E a gente sempre foi muito de entrar em pequenas propriedades. Então, imagina, o cara vai fazer um investimento, um touro é um investimento relativamente alto e não vai dar certo. Eu não consigo ter paz nesse sentido se realmente não for ser um produto bom. Mas aí, voltando à questão do porquê a gente saiu, a gente sempre teve o sonho de crescer, de ter uma relevância no mercado de genética com a Cedro. E lá não tem espaço físico, é como o Paraná, enfim, regiões que já têm uma agricultura muito consolidada, terras super já valorizadas. E nós começamos a procurar terra, olhamos muitas áreas ali na região, e aí terras já estavam com um valor imobiliário alto, já teria que expandir para áreas de areia, ou muito longe de logística. A região ali do sudoeste goiano, ela não é fácil de estrada até hoje, é longe de grandes centros ali em Chapadão do Céu. E a gente já plantava o Tocantins desde 2012. A gente fez esse movimento de expansão já em 2012 e aí eu e Felipe viemos meio que um visitar. Piloto, assim? Não, expandindo mesmo. Já com uma visão de expandir. Porque aí quando dividiu com os meus tios, a gente ficou... Não, mas vocês não fizeram esse exchange assim imediatamente. Vocês não fizeram essa... não. Não foi uma mudança. Não foi assim, 2022 a gente foi para o Tocantins aleatório. Não, teve um contexto por trás, exato. Então, a gente, em 2011, dividiu dos meus tios. 2012, a gente já tinha essa vontade de crescer. E aí, por conta de um dos donos de terra que a gente arrendava em Chapadão, o senhor Roberto, ele tinha essa propriedade, tem até hoje, né, aqui em Porto Nacional. Mas aí meu pai, meu cunhado, eles foram olhar terras no Mato Grosso, no Xingu, andaram assim o Brasil
todo aqui do Centro-Norte. E a minha mãe, olha que interessante, repete a história da figura da mulher dando a opinião forte. Ela falou para o meu pai, a gente não vai para regiões que não permitam que a gente faça safra e safrinha no sequeiro, sem usar irrigação. E tá certo, porque você dilui custo fixo. E aí meu pai viu a região do Xingu, só que na época, assim, não tinha uma logística fácil. E a nossa família sempre teve essa característica de nós mesmos entrarmos nos projetos. Não seria assim, vamos mandar um gerente lá. A gente não sabe trabalhar assim. E talvez a gente tenha crescido... O olho do dono. A gente talvez tenha crescido um pouco menos que outros grupos agrícolas, porque a gente é muito da operação, do dia a dia, de estar inserido. Pouco centralizador, mas para garantir qualidade e eficiência no começo. Exato. Menos ousados nesse ponto, mais cautelosos e é perfil mesmo. O nosso jeito de tocar é sendo presentes, né? E aí o Xingu inviabilizaria isso, porque quem queria ir era minha irmã e o meu cunhado. Eles queriam ir. Ela estava com uma bebezinha recém-nascida e eles vieram para Tocantins nessas terras a assumir essa operação de abrir terra. Uma parte já estava aberta, mas precisava de investimentos. Foi muito, assim, difícil esse começo. Eles também vieram morar numa situação bem precária, não tiveram casa. Então, muita gente às vezes vê hoje como tá, né? A Carol, minha irmã, eu tenho uma admiração enorme. Ela preside a ProSoja aqui, tem uma liderança muito forte. Olha onde chegou e tudo mais. Mas eles passaram muito perrengue no começo, né? E aí foi assim, movimentamos em 2012 essa expansão. E aí a gente foi crescendo aos poucos, sempre muito, assim, com muita cautela. E o Tocantins, ele é muito desafiador para a agricultura. Muito. Tanto que vem muita gente para cá, olha a terra, se encanta. Palmas é uma cidade legal, Tocantins é um estado em desenvolvimento, mas a gente tem que lidar com muita pedra, com relevo difícil, com 6 meses de seca, 6 meses de muita chuva e um calor intenso. Ele desafia bastante. Mas a gente foi encarando e aprendendo a lidar. Quando a gente migrou, Lígia, o pessoal falava, não, aqui não dá safrinha. Só que meu pai veio, meu cunhado, minha mãe, eles tinham o olhar de falar, dá. Por que não dava? Porque plantava-se soja em dezembro. Como é que vai ter janela para safrinha? A gente, como grupo, conta as horas. Colheu a soja, meia hora depois já está plantando milho. E a gente sempre investiu muito em pátio de máquina, muito maquinário grande, com capacidade elevada de plantio. Para não depender de ninguém, para ter rapidez. Exatamente. Isso é a cabeça de produtor norte-americano. Exato. Tem ano que, clima não ajuda. Abriu uma janelinha, bum, todo mundo põe o trator. Exato. Para rodar. Mais são ou menos máquinas. Uma sobra de Essa máquina. Sobra de máquina para que a gente não tenha... Essa é a cabeça dos caras. Não tenha problema. Exato. E aí a gente foi trabalhando assim, foi conseguindo fazer 2 safras. Hoje a gente faz 3 safras em alguns talhões. E essa cabeça, assim, muito de que a gente precisa produzir mais no mesmo. Ser produtivo, ter o controle de custo, ver a oportunidade onde a gente possa ter. Não tem como fazer 100% de safrinha nas áreas. O que a gente pode fazer, então? Quais as culturas que a gente pode inserir? Podemos fazer integração? A gente já fazia integração há muitos anos. E aí nós começamos a crescer no Tocantins dessa forma e mantendo o Goiás junto. Aí, por questões familiares, né, de escola, de vislumbrar que aqui teria mais oportunidade no mercado imobiliário, a gente teve uma decisão ousada e estratégica de, poxa, lá vale mais, vamos vender e ampliar o que meu avô fez lá atrás. E a gente, quando fez esse movimento, a gente foi falar com ele para ver se ele concordava. Seria, assim, o ponto e era o voto de Minerva. Exato. E veja só, ele ficou em Chapadão, ou seja, ele se separou da família, ele só tem 2 filhas, ele é bem apegado à minha mãe, mas ele pagou esse preço. Ele não foi egoísta de dizer, não, fica aqui, criar uma desculpa. Ele falou assim, vai e eu abençoo vocês. É muito assim, meu avô. Vão, vocês estão fazendo certo. Vocês estão fazendo certo. Olhar lá na frente. Não, muito na frente. Me emociona, assim, porque eu via ele 2, 3 vezes por semana, e hoje a gente fica, assim, separado, né? Mas ele, até a minha tia também, a gente não trabalha mais junto há muitos anos.
E ela viu esse crescimento que a gente teve nos últimos anos da pecuária, de ter vindo para Palmas e como as portas se abriram para a gente. A minha prima esses dias também mandou uma mensagem e falou: vocês eram um talento escondido. Porque Chapadão do Céu, embora seja muito nobre de terras, ele é fora da logística, né, Lígia, assim, de você estar em Uberaba, nas exposições. Do eixo ali. Do eixo, de muita coisa, de estar nas capitais. Era longe de Goiânia, era longe de Campo Grande. E hoje a gente está aqui, pertinho, dá para ir para São Paulo várias vezes. Então, abriu, assim, um leque de oportunidades para a gente. Só que a gente teve que sair de uma zona de conforto. Total, porque eu morava na fazenda, ter que mudar para uma cidade grande, eu não tinha esse costume. Mas a gente tem muito claro onde a gente quer chegar, o foco que a gente quer ter. E, ao mesmo tempo, enquanto a gente está aqui vivendo na cidade, a gente pensa, poxa, vou usufruir das coisas legais que a gente está tendo aqui de oportunidade, né? E tem uma coisa, uma característica na gestão de vocês, na gestão familiar ali do negócio de vocês, que é o fato de trazer, por exemplo, os agregados que a gente fala para dentro, sim. né? Genro, nora. Sim. E isso é muito difícil. Muito. Muito difícil. Porque tem muita competição ou muito medo pela questão patrimonial, normalmente, eu vejo muito. Então, por isso que eu falo que o caso de vocês é mais raro ainda. Além de várias gerações e em que se manteve essa sobriedade de gestão e tal, a agregação das famílias para dentro. Mas, ao mesmo tempo que é diferente, eu acho que é um fator decisivo, quando eu olho para você, Sim. na estabilidade do negócio através das gerações. Sim. Porque aí sua família está tranquila ali. Entendeu? Dentro, e todo mundo com o mesmo objetivo. Exato. A gente fala que a nossa maior força dos 8 sócios, meu pai, minha mãe, 3 filhos e 3 cônjuges, é a complementariedade. E a gente entendeu isso. A gente tem as nossas diferenças, com certeza. Mas a gente trabalha com intencionalidade o respeito, a admiração e essa questão de sempre manter nos nossos olhos de que a gente é mais forte juntos do que separados e de que todos nós temos o mesmo objetivo, a gente ainda quer crescer e a gente é muito comunicativo, muito próximo. Por exemplo, teve um problema com um funcionário, todo mundo tenta ajudar a resolver. A Cedro vai fazer leilão. A minha irmã não é da pecuária diretamente, ela me mandou uma mensagem, o que você quer que eu ajude? Quer que eu influencie em alguma coisa? Ou, enfim, ela tem que ir para uma reunião da ProSoja em Brasília. Carol, deixa que eu fico com suas crianças. A minha mãe dá todo o apoio para a gente com nossos filhos. A minha cunhada agora está estudando com a Isabela para a prova, para que eu pudesse estar aqui. Então, assim, a gente entendeu. E, assim, os cunhados, então, vou falar dos agregados, que é o maior desafio. Já entre irmãos é complexo, mas a gente criou já essa cultura do respeito, de que todo mundo trabalhe. E os agregados, a gente deu a oportunidade deles trabalharem, mas as regras têm que ser muito claras. Uhum. E você fazer isso sozinho, só a família, essa é a dica que eu dou. É muito difícil, porque às vezes eu vou conflitar com o meu pai ou com o meu irmão, e aí tudo dentro da família é mais intenso. É exacerbado. Tudo. Eu já tive, esse ano mesmo, eu tive algumas diferenças com alguns dos sócios, chorei, foi difícil. Não é comercial de margarina, mas aí o que a gente fez? Opa, peraí, tá na hora da gente voltar a pedir ajuda de novo. Então, a gente lá em 2014, a gente já fez a holding, então a parte patrimonial já fica mais resguardada. E aí, a gente começa já pedir a consultoria para nos falar das regras. Muito importante. Lígia, a gente precisa ter conversas difíceis. Por que tá dando tanto pau nas famílias? Porque as pessoas não conversam. E aí a consultoria um dia chegou e falou pra gente, o pessoal da Safras e Cifras que fez para nós, até hoje eles nos acompanham, eles falaram assim, façam um exercício se fulano, ciclano morrerem. Aí eu falei, como assim? A gente vai falar de morte? Vai falar. Faça o exercício de se alguém se divorciar. Eu falei, cara, não tem caso de divórcio, isso é uma coisa na nossa família que não... Vamos lá, vamos proteger isso. Sabe, assim, aí eles começaram a fazer o exercício. Então, a gente tem regramento até assim, se eu vier a faltar, se acontecer alguma coisa comigo, quem vai cuidar dos meus filhos? Como que é a questão, até quando a empresa vai ajudar, ou quem que vai assumir?
Cara, e assim, é difícil. Você pensando no futuro. Foi muito difícil pensar assim, nossa, pode acontecer isso comigo, pode acontecer com... Eu imagino. E aí, mas aí você fica tranquilo que você está resguardado dentro daquilo. Não, e você já sabe como agir, porque é um plano contingencial. Exatamente, exatamente. Quando chega o problema, eu passei por isso, né? Meu pai... Pois Hoje a gente não tinha nada, cara, e aí, como é que você vai falar com seu irmão? Como é que faz e como é que não faz? Aí, às vezes, seu irmão, que eu sei lá, no caso de vocês, é gestor. Aí, exemplo, tô chutando, não tem um prolabore e aí depois divide tudo por igual. Cara, isso não é justo. Isso aí para criar confusão. Não, é confusão. É confusão na certa. Então, por que não ter as conversas difíceis? Mas não façam sozinhos. Tenham mediadores. Porque se eu falar para um irmão, é uma coisa. Então, se outra pessoa falar neutra, exato, sem conflito de interesse. Exato. Desde assim, quanto um gestor tem que ganhar dentro do negócio. Uma coisa é um filho querer... Muita gente extravasa os limites. Mas isso é visão. Porque quem estabeleceu, por exemplo... Eu acho as noras e os genros, os de fora, assim, é mais difícil ainda de enxergar, né? Sim. Quem estabeleceu essa regra da entrada foi seu avô, né? De entrar os agregados. Já o seu pai entrando. Sim, e os agregados respeitam muito meu avô. Ele deu o primeiro exemplo. Exato. Ele foi o primeiro cara, entre aspas, altruísta, pensando grande, pensando lá na frente, pensando na união. Isso, e ele nunca, assim, permitiu crescer as diferenças. Meu pai tem personalidade forte, minha tia também tem. Não vem, é porque sua família, o pessoal é mais bom. Não é, gente, eles são geniosos de casa, também. Todo mundo tem problema. Eles são geniosos, mas assim, quando você tem regra, e as pessoas têm que entender que as regras são para serem respeitadas. Aí o outro ponto que a gente fez depois da holding foi a governança. Então, a gente tem protocolo familiar, tem as regras para tudo, desde o carro que a gente tem, quantos dias de férias pode sair ou não sair, qual o prolabore de cada um, enfim, onde que a gente pode tudo gastar. Conta aberta. Tudo, e assim, não se mistura. Então, muitas vezes as pessoas olham e falam, poxa, mas tem isso, aquilo, como que você anda num carro de 4, 5 anos? Gente, é porque a gente tem a renda nossa X e é assim que funciona. A nossa empresa pensa, a nossa família pensa com cabeça de reinvestir o máximo que a gente puder para crescer, não para consumir patrimônio. Esses dias a gente teve essa conversa difícil. A gente chegou e falou assim, o padrão de vida, se a gente quiser subir, manter filho em escola Y, X, fazer tal e tal coisa, o negócio é o seguinte, ou a gente cresce ou não vai sustentar. Então, todo mundo hoje sabe disso. Ou vai limitar. Vamos buscar. E todo mundo falou, vamos buscar. Aí entramos nessa verticalização, trabalhando igual um maluco, para a gente conseguir ter uma agregação. Às vezes é pequena, mas estamos lá, dando o nosso melhor. Meus irmãos hoje estão estudando, estão lá em Ribeirão, fazendo curso, se aprimorando, para a gente ter uma gestão melhor. E aí é isso, se você tiver regras claras, não começa a ter conversa, sabe? E cada um tendo o seu dinheiro, e aí, quero pintar a casa de amarelo, de roxo. Ninguém vai falar. Faça o que você quiser com aquilo que lhe é cabido. Uhum. E aí a gente foi estruturando assim. E de tempos em tempos a gente pega consultorias, igual a gente fez esse ano, quando a gente começou a ver que a gente estava tendo um pouco mais de atrito. Opa, peraí, o que está acontecendo? O que aconteceu? Na nossa mudança para o Tocantins, a gente voltou a ficar todo mundo junto. É maravilhoso, como família, toda a ajuda que a gente tem, mas você ficando mais junto, tudo se intensifica e, consequentemente, até os conflitos. Dá mais atrito. E, assim, agora essa época do agro está numa situação um pouco mais difícil. Isso também fica mais tenso. A gente pegou e investiu nisso, porque a gente entende como um investimento. Muita gente, às vezes, fala, é caro pegar, fazer um intermediador. E aí, de repente, rachou a família no meio, gasta em ITBI, em sei lá mais o quê, racha tudo, briga. Muito mais complicado. E a gente pegou, então, essa ajuda para voltar a reorganizar a gente em funções, em estrutura, em trazer para a realidade de todo mundo, para o mesmo ponto. E o meu pai comenta muito isso, Lígia, o agro está passando uma dificuldade muito grande de você sair de 5 mil para 10 mil hectares é uma dificuldade. Quando você passa, tipo, de 15 mil hectares, você não sabe se você é uma empresa familiar, se você já é profissionalizado, o que você faz. Zona cinza. Nossa, é muito complicado. E ali a maioria se perde.
porque aí você fica com essa gestão um pouco voando, sabe? Tem que ter muito cuidado. Tá. E aí vocês, aí, depois de quanto tempo aqui que vocês venderam lá? Então, aí de 2012 a 2021, eu estava grávida do nosso terceiro filho, aí a gente começou a fazer essa movimentação, mas não aí sim foi abrupto, tipo, eu e Felipe sentamos com a família um dia num jantar e falamos, olha, aqui em Tocantins, a gente tinha vindo visitar meus irmãos, a gente quer ir embora para Tocantins. E meus pais, como assim? Vocês nunca falaram disso? Nunca falaram de vir para cá? Aí minha irmã, graças a Deus, até que enfim você viu que você tinha que vir para cá, porque ela sempre foi muito mais assim para frente do que eu nesse ponto, né, de ver as oportunidades e tal. Ela ficou super feliz, enfim. Aí todo mundo abraçou, falou, eu acho que tá na hora mesmo. Porque lá, assim, tem um lado muito positivo, mas também tem um lado que estava cansativo, assim, de tudo ter que se envolver, desde escola, né? Eu não citei bem a fundo, mas a gente teve que fundar a escola junto com outras pessoas, mas aí tudo você tem que, para você tem que fazer. E aí a gente pensou muito. Você acaba perdendo um pouco de eficiência. E médico longe, não tinha escola de inglês mais, essas coisas familiares que pesaram, mas o principal ponto foi a vontade de crescer. Então, foi 2021, a gente falou, então vamos. Aí meus pais falaram, poxa, mas vamos 3 filhos para lá, o que a gente vai ficar fazendo? E eles são muito jovens ainda, né? E tem muito gás, querem trabalhar ainda muito tempo. Aí meu pai, poxa, vamos todo mundo então. Nossa, e aí foi rápido, assim, tipo, falamos com meu avô, falamos com o pessoal lá, comunicamos, muita gente não acreditou, como assim e tal, e aí a gente pôs as fazendas à venda e já fizemos esse movimento. Vou te fazer uma pergunta, se você não quiser, não precisa responder. Quanto de área vocês deixaram lá para comprar aqui? Para trazer para cá? No final virou quanto? Virou tanto virou quanto? Sei lá. De área, assim, eu não vou saber de cabeça bate pronto, mas em torno de 3-1, assim. Tá. Mais ou menos, esse crescimento. E aí, importante. 3-1, vocês pegaram o boom de valorização. Isso. Aí, assim, nossa, aí entra em pontos negativos que a gente tá tendo ainda, por questão de desvalorização da soja. Então, talvez não vá ser muito bem essa conta. Mas o que a gente pensou na época também? Só pensando em terra. Só pensando em questão de expandir mesmo. E porque a gente já vivia aqui, né? Já tinha esse ponto aqui. O Tocantins, ele vinha num movimento de expansão muito forte, de valorização, muito forte, o estado inteiro. Todo dia tinha gente vendo terra aqui. E era 2021, o boom do agro, e Chapadão do Céu meio que chegou num teto. É igual o imobiliário em cidade, né? Você tem um ponto que você, não vai subir muito mais que aquilo, mas o Tocantins vinha subindo. Então, a relação de troca já estava ficando... o melhor momento já não era mais aquele. Mas, enfim, era meio que assim, 45 segundos do tempo. Ou vai, ou não vai aproveitar. Então, foi mais ou menos isso. Talvez vá dar menos, né? Por algumas questões que a gente fez de negociação. Mas vocês ainda pegaram uma rabeira. Ainda acabou dando certo, assim. E a gente sempre teve muito essa cabeça de escolher os lugares que chovem, de também focar um dos nossos polos agrícolas, a gente tenta tocar com um refeitório, um armazém, um escritório, não ficar assim pulverizando demais as áreas, só que isso é oneroso, porque você paga mais caro nas terras, inflaciona ao seu redor. É uma questão de estratégia de cada família, né? Não, e de média, novamente, média, né? Fazer o que dá para fazer daquele jeito. Sim. De uma maneira calma, vamos falar assim. Se bem que você falou que foi meio no susto, mas vocês já estavam parcialmente aqui, sua irmã já tinha vindo. Sim. Então, acho que isso é muito... Tô falando que isso é muito válido, porque tá no sangue de vocês, né? Esse empreendedorismo. Exato. Essa coragem de virar a mesa para falar, não, nós vamos lá, é o que tem que ser feito. E aí, eu acho que é uma visão muito que vocês herdaram do avô de vocês, de prazo longo, porque as famílias crescem, e o negócio precisa crescer para acomodar todo mundo. Então, se tivesse ficado lá em Panambi... Não ia sustentar todo mundo. Como você ia sustentar todos os elementos da família hoje? Então, para a família crescer, o negócio tem que crescer. É assim que... E para todo mundo trabalhar ali dentro, claro, obviamente, viver daquilo. E a gente tem, como eu falei, né, na questão de ser a 7ª geração, para a gente, assim, pesa muito o valor que a gente dá de todo mundo estar no agro. O meu avô, todos os netos dele estão no agro. Nossa, isso é muito, orgulho, né? É muito raro. Eu, assim, tenho
um orgulho imenso disso. E, ao mesmo tempo, eu penso para as novas gerações, será que a gente vai conseguir que todos fiquem no agro? Provavelmente não, por questões culturais, mas aí a gente já tem que pensar grande. O nosso grupo pode ser que não seja mais só agro. Não vamos pensar isso como uma coisa negativa. Sim, claro. A gente pode entrar em outros setores, talvez. Então, é isso. E eu falo assim, não tem como desver o que você já viu. Sim. Então, assim, por mais que eu esteja no agro, amanhã eu quero sair, alguma coisa você vai levar. E 1000 oportunidades vão ser abertas para você, porque você tem essa competência para trabalhar numa empresa que seja, ou enfim. E aí, por fim, assim, como que foi essa ideia de entrar para carne? Né? Que essa foi uma coisa que me surpreendeu quando eu fiquei Nossa, sabendo. essa, então vamos perguntar a Deus, o que o senhor pensou? Foi uma coisa de Deus mesmo, eu não tenho outra explicação. Eu acho que ele conhece muito os nossos sonhos, sabe? A gente tem um sonho muito grande na genética, eu vejo que está acontecendo, é demorado de ser relevante no mercado de sêmen, embriões e tudo. E a carne era aquela coisa, poxa, seria legal ter uma marca de carne ou de vender numa cidade. E eu sou muito comercial, eu adoro vender, adoro comunicar, adoro falar de produto. E na agricultura e na pecuária, você não tem tanto isso, né, Lígia? Você é mais tomador de preço. Na genética ainda a gente lida, na venda de touros, com o consumidor. É difícil chegar na ponta, faz marketing, mas não é bem aquela coisa. E aí aconteceu, assim, como que foi? Aqui em Palmas eu era cliente, sou cliente ainda até hoje do Armazém LFB, e com esse negócio de gostar de vender, eu postava eles, assim, ó, por conta da propaganda de carne em geral. Gente, comam carne, olha que legal, você pode comer tal e tal produto, um espetinho, ou um bife desse jeito, mais prático, porque até um pouco tempo atrás o brasileiro sabia que era carne moída, carne de panela, carne de churrasco. Picanha. Só. Carne de churrasco era picanha. E assim, para mostrar, comunicar, essa era a minha intenção. E a Janaína, ela via nosso trabalho no Instagram e certo dia eles tiveram que se desfazer da fazenda, eles são pecuaristas, e aí ela é muito cristã, então ela vinha orando por isso, essa foi a história que ela trouxe para mim. E ela sentiu no coração de que daria certo a gente fazer essa parceria. E ela me mandou uma mensagem, falou, vamos conversar. Aí sentamos ela, o esposo dela e o Felipe, meu marido. E aí a gente falou, cara, vamos em frente. Eles convidaram a gente para ser fornecedor exclusivo deles. E aí a gente abraçou essa oportunidade e começamos já a intercalar os abates de animais deles, animais nossos. E fazer realmente uma parceria, a ideia de ganha-ganha. Então, me dedico muito a ajudá-los a vender, a fazer propaganda mesmo, de levar, de abrir novos clientes, meus irmãos, minha família, todo mundo empenhado nisso. E a gente conseguiu aumentar bastante as vendas lá. Fomos juntos agora para o curso do Barcelos. Temos muitos sonhos aí de abrir linha de Nelore. E aí a gente teve uma grata surpresa, que foi constatar o nível de marmoreio que a gente tem no gado. Foi muito interessante, porque como a gente abatia em frigorífico, você não sabe para onde vai, né? E aí a gente começou a ver um marmoreio muito elevado. Que legal. E eu acredito que é fruto, obviamente, dessa base de matrizes que a gente tem, porque a gente faz avaliação de carcaça há muitos anos. Só que não específico para marmoreio. Mas se você seleciona animais superiores, né? Acaba tendo esse banco lá dentro. Muito bom, excelente. Estamos aí nesse novo desafio, vendo que aqui tem uma oportunidade imensa ali. De Palmas ainda importa carne. A gestão de açougue é muito difícil. Muito difícil porque é um animal perecível, você sabe bem, já fez entrevista aí com o pessoal da turma, né, de carnes. Gestão de mão de obra muito complicada. Eu tenho me apaixonado por isso também. Hã? Eu tenho me apaixonado por isso também. Sim. Porque é muito legal, cara. É muito difícil, muito complexo, muito prazeroso ao mesmo tempo. Porque é um produto maravilhoso, né? Depois que você começa a entender. E eu tive com o Galindo e ele falou muito sobre isso também, sobre as dificuldades que ele teve, que ele começou do zero mesmo, apesar da herança do pai, né? Da herança de conhecimento do pai. Mas é um mundo fantástico, assim. E a gente falou muito sobre a questão de branding. E ele falou, é engraçado que lá no Texas, por exemplo, eu estive lá para visitar, e o pessoal quer comprar de lá porque é do Texas e
Cara, o branding é o mapa do Texas, então as pessoas valorizam o local, valorizam o artesanal. Você tá passeando na estrada, tem um shop de carne lá, todo mundo entra lá para comprar, leva merchandising, leva boné, mas compra, não é de presente. E aqui não. Parece que o pessoal vai na minha loja e fala, olha, eu trouxe coisas de São Paulo, porque ele é de Londrina, né? E ele fala, puxa, mas eu tô aqui produzindo um negócio de qualidade e tal. O cara vai para São Paulo para achar que o de São Paulo é melhor. Não, e você sabe quem abastece São Paulo é Mato Grosso do Sul e Paraná. Exatamente. Não é São Paulo. Então, ele falou, gente... E eu falei, puxa, faz todo sentido, porque tem ganhado... Por exemplo, se você comprar uma faca de um cuteleiro artesanal, você consegue comprar uma faca tramontina de um bom cuteleiro, tem um outro valor. Sim. Aqui tem uma outra simbologia. E a carne tem que começar a entrar nesse aspecto. Então, cara, Tocantins, pecuária, tudo a ver. Carne do Tocantins. Esse é o nosso marketing. Esse é o marketing, exatamente. Produzido no coração do Brasil. Pronto. Produção 100% tocantinense. Pronto. É isso que a gente está falando. Carne verde, de verdade. De verdade. Porque se a gente traz essa questão de valorizar o lugar onde a gente está, a economia que a gente está girando, incentivando a produção desde lá da ponta, girando tudo isso, né? É fantástico. Por sinal, até falei para ele, falei, bota na tua... A gente podia colocar no Brasil, né? No rótulo, produzido onde se preserva 83% do território. 83% disso aqui foi feito isso aqui foi feito se preservando 83%. Sim. É isso aí. A gente tem um rio de oportunidades para trabalhar. O Barcelos fala muito isso sobre a pecuária Nespresso. Quando você compra uma cápsula de café, o que vem escrito lá? Aroma tal, frutado, com notas de chocolate, com não sei o quê. A carne, ela também tem um terroir diferente em cada região que ela é produzida, de acordo com a nutrição que o animal teve durante a vida, de acordo com o manejo. Por exemplo, a gente tem uma carne que é produzida com bem-estar. Os nossos animais, a nossa equipe, quem acompanha a gente sabe disso, que a gente preza muito pelo bem-estar, não só dos animais, como das pessoas. Então, é um produto que tem um valor intrínseco maravilhoso, produzido nesse estado, com tecnologia. Por trás de um bife tem muita tecnologia. Tem FIV, tem melhoramento genético, tem nutrição. A gente precisa comunicar isso. Comunicar isso, exatamente. E a gente tem visto aí muito o avanço dessa dieta carnívora, do Medeiros, a Letícia, que é nutricionista, falando sobre isso. Cara, a gente não consegue comunicar o tanto que a carne traz de saúde. O que ela tem ali de vitaminas, de sais. É um alimento completo. É o único alimento que a gente pode viver. A gente pode viver exclusivamente. Só consumindo ele. Isso é maravilhoso, né? Então, temos aí um baita de um produto para a gente trabalhar. Isso, mas eu tenho me animado, porque isso tem crescido, esse papo. Essa conversa de carne faz bem, carne faz bem, carne faz bem, tem crescido. Sabe, Lígia, a gente não pode se assustar com o mundo. Porque, assim, o viés contrário ao agro, contrário à produção de alimento, ele não é tão grande como a gente imagina, só que ele é muito barulhento. E a gente precisa se posicionar da maneira certa, sem entrar nas armadilhas de ficar gritando contra eles, mas de fazer o quê? Começar a mudar o nosso mundo. Sabe o que eu fiquei pensando esses dias? Ficou modinha, assim, até eu fiz um pouco isso, de fazer... o Márcio Garcia falou mal da produção de leite, né? Acho que teve isso. Márcio Garcia, vai lá no post dele, responde pra ele. Todo mundo, que legal, ele já respondeu. Aí entra o dado do Dolabella para dar voadora. Eu falei, gente, nós estamos sendo pautados por eles. Nós precisamos começar a pautá-los. Só que aí entra a questão de investir. Perfeito. Porque a gente não põe a mão no bolso para investir. Perfeito. Porque a gente não chega e pega, por exemplo, essas pessoas que comunicam... Hoje em dia tá muito em alta, todo mundo quer ser essas celebridades, fitness, não sei o quê. Cara, que coisa que vai... Mais fitness que comer carne. Carne. Pega uma pessoa dessa, traz para dentro e comunica. Perfeito.
Por que as associações não estão vendo isso, sabe? De comunicar, fica brigando com o ego dentro de associação, sendo que a gente precisaria juntar todo mundo. Eu acho que a gente precisa começar a financiar peças de ficção, novela, filme, série tipo Yellowstone brasileira, sei lá, no Netflix. A gente precisa começar a financiar para as pessoas ocuparem o imaginário delas com a parte boa da produção agropecuária. O mundo, it's all... Eles precisam querer ser o nosso setor. Lígia, eu quero que os filhos dos urbanoides queiram ser cowboys, entendeu? Sim. It's all about money. É tudo sobre o dinheiro. Claro, se você não colocar, vai ganhar quem coloca. Claro. Então, a gente precisa começar a pensar nessas estratégias. E uma coisa muito legal que, por exemplo, a Abrapa fez, a Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Eles pegam o recurso da associação, que os produtores pagam, e começaram a fazer a corrida do algodão. O que eles comunicaram lá em Luiz Eduardo, na Bahia, né? Então, assim, financiado pelos produtores de algodão, tem a premiação dentro da cidade. Então, a turma tá vendo algodão. Aí faz o mascote lá, que é um floquinho, tudo, para a criançada, para o imaginário. Então, assim, onde que a gente pode fazer esses dias? Eu vi que o David Beckham foi morar no campo, tá criando galinha, fazendo agricultura. Ou seja, essas pessoas extravagantes, vamos falar assim, elas estão buscando, pelo amor de Deus, por um pouco de normalidade na vida delas. Porque no campo você não tem muito vizinho, o conceito de vizinho é diferente. Você tem mais paz, está em contato com a terra. E isso faz a gente voltar para a nossa natureza ancestral. É o tempo da natureza, não é mais o meu tempo. Então, eu vejo isso. Se a gente souber colocar isso de forma correta, as pessoas vão querer ser isso. Eu gostaria de criar esse impacto, né? Ou de ver esse impacto sendo criado, na verdade, mais do que... Mas eu acho que isso que falta pra gente, querer financiar mesmo. Sim. Não só na nossa bolha, mas sair da bolha e ocupar o imaginário, que é uma coisa que o outro lado faz muito bem. Então, novelas, desde O Rei do Gado, em que se falava da questão agrária, até hoje, que o produtor é um malvadão, a gente precisa começar a reverter e, ao mesmo tempo, ir preparando as pessoas para receberem essa informação, através dos alunos, dos professores. Então, formação de alunos, reformação de professores, mostrando para eles o que é, como se faz, tal. E aí, preparando eles para receber essa poesia, vamos falar assim, música, obras de ficção, novela, propaganda, tudo. A gente vê... Porque é muito fácil, é 85% morando na cidade contra 15% morando no campo, e aí? Sim. A gente está vendo assim uma movimentação da classe artística, né? O próprio Fernando de Sorocaba, com esses festivais de churrasco. Eu achei muito interessante isso. Então, todo mundo tem que trabalhar o seu setor ali e ajudar. Senão, a gente vai perder para as narrativas, né? É isso aí. No mais, eu queria saber, para a gente encerrar... 2 perguntas últimas. Sim. Uma, eu queria saber... O que foi um momento muito difícil para você que você passou, que você conseguiu superar e Deus te iluminou, assim, você sentiu esse amparo? 2021, na nossa mudança, foi o pior ano, assim, da minha vida, porque a gente teve alguns problemas, assim, até decidir o que a gente ia fazer, algumas coisas deram errado num investimento que a gente queria fazer lá na cidade, aí eu não entendi, eu falava, por que isso está dando errado? É uma coisa legal... E o meu marido sempre falou, eu tenho certeza que tem alguma coisa melhor. E aquilo deu errado para que a gente também tomasse a decisão de sair, porque a gente era muito apaixonado, não ia conseguir falar, vamos sair. Também, então, quando as coisas dão errado, talvez seja um sinal de que aquele lugar, o ciclo acabou, sabe? E aí, a minha avó acabou falecendo, do Felipe também, que eu tinha um apego muito grande, passar isso... Toda essa transição das fazendas, de contrato, de negociação, de tributação, etc., grávida, assim, foi bastante pesado para mim, assim, ter que... E todo o medo da mudança, né, Lígia? O novo assusta muito. Trazer gente, 3 em algum crianças... momento se questiona, né? Trazer, será que eu fiz o certo? E trazer 3 crianças para uma capital, morar numa casa pequena, que a gente morou 2 anos num lugar bem, bem pequeno, sem quintal. E aí o Felipe... passou a ter mais distância de casa. Então, eu tinha que tocar uma casa com um bebezinho recém-nascido, com menina em adaptação na escola, com uma realidade que eu não sabia o que eu ia enfrentar, não sabia qual ia ser meu lugar na empresa, porque lá a gente fazia gestão
de praticamente 30 pessoas, aí aqui passou para muito mais, só que com uma coisa já rodando, então você se inserir, aquilo assim foi bem difícil, meu primeiro ano de adaptação, mas eu assim tinha muito claro, vai passar, as coisas vão se ajeitar. E eu tinha certeza que Deus que tinha nos conduzido até aqui. Qual que é o seu corte de carne preferido? Uau, não é picanha. Não é picanha. Eu gosto de flat iron, né? Que é um corte dianteiro. Tenho aprendido muito sobre os cortes, né? Agora com esses nomes mais A gente tem inglês, trabalhado melhor a nomenclatura. mas tem que usar a nosso favor, glamorizar, né? Eu gosto bastante, gosto de short rib também, bastante. Mas definitivamente não é picanha. Alcatra, gosto. Eu gosto de carne de tudo quanto é jeito. Outro dia eu recebi um amigão em casa, um mexicano. Cara, eu trouxe pra vocês um flat iron. Nossa, Sim. maravilhoso. Aí eu falei assim, você sabia que é um corte de dianteiro? Imagina! É o segundo É um corte corte mais de- macio. Mas do a boi. gente conseguiu transformar a percepção dele através do nome, né? De ter colocado o nome americanizado. É uma pena, porque a nossa língua é muito rica, mas vendeu. Então, vambora. É isso aí, temos que usar o marketing ao nosso favor. E glamorizar, você vê, tudo o pessoal coloca essas coisas, esses nomes diferentes, para a gente também trazer uma agregação de valor no produto. É, os gringos, eles são referência, né? Sim. Tá certo. No mais, eu queria te agradecer, falar que você é uma pessoa muito especial e que eu gostei muito do nosso papo aqui hoje. Obrigada por ter vindo. Falamos bastante, mas sempre muito bom, Lígia. Aprendo muito com você. Sinto falta das suas caixinhas lá, mas eu entendo que é um período muito corrido. A gente nem falou, né, de maternidade, Nem tudo isso, falamos. os desafios, mas tenho uma grande admiração também pela mulher de fé que você é. Eu acho que o seu papel nas redes, muitas vezes você até se questiona sobre isso. Ah, por que tá aqui? Será que eu não estou perdendo tempo da minha família? Mas você é uma grande inspiração de mulher de fé, de alguém que disse sim à vida num mundo que quer viver para si mesmo. Você escolheu constituir uma família e carreira e pagar o preço disso tudo. Pense o seguinte, se você desistisse, o quanto que a nossa pecuária perderia, né? Quanto que a nossa pecuária perderia, o tanto que a gente aprendeu com vocês, com a Agrifato, com o seu time, a nos tornarmos pecuaristas melhores. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em desistir, a gente tem que pensar, por que Deus me colocou nesse papel? Quem sou eu diante dessa realidade? No que eu posso contribuir? Te agradeço a oportunidade. Você sabe que minha casa é sua casa, está sempre de portas abertas. Obrigada, minha amiga. Obrigada. Foi muito bom. Valeu, obrigadão. Obrigada, turma. Encerro por aqui. Valeu.